Boa noite, pessoal. Mais um Na Lata, dia 22 de maio. E aqui o pau vai quebrar. Hoje tem quebra-pau. Você aí de Aurora de companhia, hoje tem, viu? Joga aí, Janu. Dá boa noite pra esse povo aí. Pô. Não, respeito o povo é bonito. Mas tem povo bonito e feio também. Eu tô dando pros feios. Os já estão alegres. Bonito é tu, É os feios que estão tristes. Tem que alegar os Olá, feios. pessoal. Voltando aqui nessa quinta-feira, terça-feira, por motivo de força maior, a gente não pôde apresentar. Mas hoje trazendo muita novidade. Recebemos aqui convidados aqui no estúdio para daqui a pouco trazer assunto bem polêmico para vocês. Vamos começar com a Câmara do Vereador? Bora. Bora começar? De Juazeiro do Norte. De Juazeiro do Norte. Tem gente recebendo e viajando para o exterior. Começa aí. Certeza. Vamos botar logo aqui a foto do rapaz. Ele é um servidor público, então a gente pode divulgar a foto dele aqui. À vontade. Diga aí a história dele aí. Esse rapaz aqui, bota a foto aí, ele é diretor-geral da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Você que foi vereador, viu o que é que esse cara faz? Ele é o diretor, é a pessoa que coordena toda a Câmara Municipal de Juazeiro. Tem a função de coordenar, de todas as... E ele pode passar um mês fora, 2 Não, meses? na verdade ele não pode. Ele está viajando a passeio, quando na verdade ele era para estar na Câmara de Vereadores, até porque ele tem a função de diretor. Ele tem a função de coordenar a Câmara de Vereadores. Está aqui, até eu vou olhar aqui para ler bem a prerrogativa dele, bem rapidinho aqui, ó. Eu até puxei aqui. Aí ó. o cabo até luxando, né? Ele está viajando, um cruzeiro aí pelos Estados Unidos, ó. O diretor legislativo geralmente não pode viajar a passeio durante a semana, pois essa atividade não se enquadra nas suas funções e responsabilidade. A principal função de um diretor legislativo é gerenciar e coordenar as atividades legislativas. E viagens de lazer durante a semana normalmente não são relacionadas a esse objetivo. Ou seja... Ele não pode estar fazendo essas coisas. Não pode. Mas eu ouvi dizer que ele é primo do presidente da Câmara. Primo? Primo do presidente da Câmara. E não tem crime não, botar o primo não? Eu vim dizer, não, aqui, no mínimo, o presidente da Câmara tem que responder procedimento por responsabilidade. Como é que o diretor está viajando? Você lembra que a semana passada nós divulgamos aqui que tinha gente só em bater o ponto na Câmara de Juazeiro e ir embora? Esse aqui nem bateu o ponto, tá indo. Ele está lá nos States, curtindo. Porque estava no México, todo mundo. Não, tem Honduras. Bota aqui a portaria dele também, a portaria dele para que o povo colocou aí. Aí tem toda aqui, ó. Como é o nome aí? Aí é México, é Cancún, ele está em Cancún, não sei pra onde. É um cruzeiro que ele está fazendo. Com a família. Geral, com a família todinha. Nada contra ele viajar. Mas durante a semana... Ele salário paga 200 mil por mês? E tem a portaria dele, eu puxei, ele tem uma portaria e uma designação. Ele é o diretor-geral e foi designado para outra função. Ou seja, ele tem atribuições, está aqui, ó. Resolve, aqui não é a portaria de nomeação dele, mas aqui ele está designado. Neilson Gomes Landim, para o exercício das atribuições inerentes, elaboradas, tal. E foi dia 2 de janeiro, né? Foi, o cidadão está aqui, ó. Felipe Micael Vasques Monteiro, presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. As más línguas dizem que ele ainda é primo do presidente da Câmara de Juazeiro. Mas enfim, se é primo ou não... Esse de Aurora também não? Se é primo ou não, rapaz, tá com a PC de Aurora não. Se é primo ou não, o que é que acontece? Ele tá viajando desde a semana passada. Desde a semana passada que ele está viajando. Curtindo. Pode puxar. Se for lá e puxar o dia da viagem dele, se puxar, vai ver que ele viajou a semana passada e hoje já essa última foto que mostrou é de hoje. Hoje é quinta-feira. Ou seja, está com mais de 8 dias que ele está viajando e a Câmara Municipal... Pagando. Não, a Câmara Municipal não tem nem papel higiênico para limpar a bunda. Mas aí a questão da Câmara Municipal agora, sim, é de outro cabo. Não, agora eu queria saber quem é a comissão de fiscalização da Câmara. Porque existe uma comissão composta pelo presidente, um relator e secretário. E membros que fiscalizam a atribuição Câmara Municipal. A questão que foi denunciada semana passada de falta de papel higiênico, de planta que não estava sendo regada, de funcionários concursados que estão sem atribuições na Câmara, e outras denúncias fez mais. E essa agora, desse servidor que ganha o dinheiro público e está viajando. É bom? É bom. O cara com a função, vamos ver, eu creio... Mas é primo ou é pai dele? Porque de jeito é só sendo pai, né? Eu creio... Não é pai para dar viagem desse jeito. Depois dessa denúncia, que o presidente não vai pagar esses dias que ele ficou fora. Depois se ele pagar, ele vai responder. Depois dessa denúncia. Agora sim,
Se ele pagar, se ele não pagar, foi porque teve a denúncia aqui no canal e porque ele vai ter que justificar essa situação com data anterior. Mas não podia viajar sem avisar. Qual a justificativa tem? Você trabalha numa instituição legislativa onde você tem que estar lá, você tem a função de diretor, você tem que ir lá, você tem que coordenar tudo. E você está coordenando lá nos Estados Unidos, no México, em Cancún. Não existe, meu amigo. Não existe. Cadê o Ministério Público? Está aqui, Ministério Público. A denúncia está, vocês têm o poder de solicitar à Câmara documentos comprobatórios da viagem dele, tem o poder de solicitar os passaportes dele, o dia que ele viajou e quantos dias ele está nos States. E ainda vou piorar. E o presidente da Câmara, o Vasco Landim, se ele tivesse... Felipe Vasco. Se ele tivesse um pouco de hombridade, peça para sair ou tire seu primo. Não, o que não pode é ser continuar. Desse jeito, não. Eu acho que o presidente da Câmara ele tem que ver esse programa. Claro. Dar uma satisfação, dizer por que esse cidadão, nada contra a pessoa dele, mas por que ele está viajando há mais de uma semana, quando, na verdade, ele teria que estar prestando um serviço na Câmara de Vereadores que nem papel higiênico tem. Semana passada para limpar a bunda. Não pega papel higiênico. Tem uma senhora com quase 70 anos para limpar a Câmara todinha, não tem outra função para ajudar ela. Ela começa de madrugada para chegar de noite, trabalhando, suando a camisa, enquanto a gente lá batendo ponto e ir embora. Aí, sabe quem é o fiscalizador? Bota aí, diretor, o fiscalizador aqui. Comissão de Fiscalização. Vê quem são essas, Comissão de Fiscalização. Vê a cara desse povo aí. Porque assim, na rede social todo mundo é bom, né? Bom é ver quem fiscaliza esse trabalho. Eu fiquei curioso para saber quem é a Comissão de Fiscalização. Eu não tinha olhado ainda, mas fiquei curioso. Comissão de Fiscalização e Controle. Início 1/1/2025. Fim 31/12/2026. Presidente, Lucão. Quem? Lucão. Lucão. Não, me sai diga isso, não. Fazia tanta correia dizendo que vice-presidente. Era um cabo. Vice-presidente. Boas das rotatórias. Não. É o da rotatória de 500 mil? Membros. Vinícius Duarte. Esses três aí estão. Não tem mais nenhum membro, não. Não, mas para aí. Um fez a rotatória de 500 mil reais, que é aquela rotatória ali de perto do segundo grau. Inclusive, teve 500 mil. Teve um acidente lá hoje. Não, foi aquela de 500 mil. Não, 500 mil foi aquela... Não, todas são caras. Mas todas foram... A mais barata tem aí foi acima de 250 mil. Fala, meu Deus do céu. Vou fazer rotatória em Juazeiro. O cara fica rico, não? A mais barata foi acima de 250 mil. Tá pagando bem, tá não? Mas aí essa comissão de fiscalização não está fiscalizando. Agora, engraçado é que ele vai lá na escola do Moreira de Souza, denunciar a diretora, fazer tudo. E eu vou ser bem simples. O Ministério Público mandou arquivar a denúncia da diretora, né? E você deveria estar trabalhando, mas você não trabalha, né? Não sei o que a carteira trabalha para você, mas olha só a situação. Aí você vai lá, faz o FUA todinho e tudo mais. A coisa agora inverteu. Aí eu quero ver como é que vai ficar a situação agora para a professora que você falava tanto, né? E aí, como é que vai ficar? Quer dizer, aparecer na mídia é bom, agora você deve proteger as pessoas quando chegam com a denúncia. E não você botar ela no fogo agora como ela está. Ela agora vai responder por algumas situações administrativas complicadas, porque você foi lá meter a cara de bobão, como você sempre faz. Vamos para outra aqui? E eu me lembro, só para finalizar, que vereadores, inclusive foi denunciado o vereador Fábio do Gás, porque foi para a Olimpíada. Eu lembro disso. As Olimpíadas, ele voltou a imagem do Padre Cícero, saiu em rede nacional, por vereadores que hoje estão sentados na cadeira. Vereadores. Eu estou aqui mostrando a foto, a nomeação, e se vocês forem lá no perfil do rapaz aí, que é até advogado ele, mas ele não está na função de advogado, ele está na função de diretor-geral da Câmara, ele está nos States. É 2 pesos, 2 medidas. Então, não pode. Então tá aí, vamos aguardar para ver o que é que vai vir de resposta sobre isso. Se não vier resposta nenhuma, como não veio a semana passada, a gente já sabe que é verdade. Não, verdade é porque tá aí. Eu já comprovei. Né? Aí tem o que conversar, mas tem que ter justificativa. Aí tem que conversar, não. Toca o barco. Vamos tocar o barco? Teve um BO aí, bota o BO aí da Carol com K aí. Ela gosta de mim, a minha gosta de mim demais, essa mulher. Ela tem que saber que eu sou casado, a mulher é braba, viu? Mas, presta atenção. Ela veio botar um BO dizendo que eu a difamei, que eu não sei o que, e etc. Eu chamei várias situações, né? Eu até trouxe aqui, ó, pra ela ver aqui, ó pra tu, ó. Bem pequenininho pra tu lembrar, viu? Vai caçar um trabalho, viu? Vai caçar um trabalho. Vai caçar um trabalho, filho, aqui, ó. Vai caçar um trabalho, viu? Aqui, se quiser, eu mando pra você pelo correio, viu? Sedex, eu não sei se envia. Sedex, bicho desse tamanho? Mas não manda pela transportadora, viu? Bonitão, viu? Sabe por quê? Porque alguém que cria uma empresa
um blog, Facebook, Instagram, seja o que for, para viver de dinheiro público, eu acho que é um mau caratismo. Eu acho. Você cria aqui um Instagram desse e vai viver de 3 salários da Câmara de Vereadores, Prefeitura e do Estado. Você acha que criou para o povo ou para se enriquecer de maneira não tão democrática? Eu acho que isso é vexatório. Então, quando eu falo para caçar um trabalho, aí você tem seu trabalho. Aqui tem seu trabalho, é policial, eu tenho o meu trabalho, eu tenho minha escola todinha normal. Isso aqui é hobby. A gente faz porque a gente gosta de ajudar uma pessoa, de ajudar outra. Eu tenho minha empresa também. Tem a empresa dele aqui também. Se você quiser comprar uma piscina, quiser comprar uma pia, aí você fala com o Janu. Agora sim, promissória para você, acho bem difícil passar, viu? Então, assim, resumindo, você vende a promissória para ela? Mas assim, a empresa, eu sou um dos Mas em 2021 para cá é um tempo danado para pagar uma conta, viu? Em 2021 para cá é muito tempo para pagar uma conta. Agora, só repassando, eu reafirmo tudo. E eu não sou de ficar fazendo um BO em delegacia e ficar mandando em grupo de WhatsApp, não. Eu sou aqui de dizer como é essa situação toda. E eu disse que aqui eu chamo até o Márcio Joia. Se é conhecido, ele pode chamar. Está autorizado. Porque aqui eu vou desmascarar e dizer como é as coisas todinho. Eu já disse, se quiser, a gente continua até o Natal. Para mim, eu estou tranquilo. Perua como todo dia. Agora, aguentar situações de uma pilantra, aí eu não aceito, não. Porque gente pilantra que usa a política, em vez de ajudar as pessoas, para enriquecimento próprio, para ganho próprio, para mim está fora de política. Você criar um site, um blog e tudo mais, que não serve para ajudar uma pessoa, assim não tem uma pessoa dizendo de pirona, a pessoa não dá, e receber quase 10, 15 mil de salário, aí é brincadeira. Para criar uma página de Instagram chamada Caririci, é muita coisa. E ficou chateado quando o Yuri Paredão mandou tirar. Aí quando o Yuri mandou tirar, ela foi para a imprensa brigar com o Yuri e tudo mais. E eu digo de novo, você é ingrata. Porque se uma pessoa patrocina um canal, você patrocina um canal de repente aqui 1 ano, e de repente você para, eu sou grato pelo ano que você patrocinou. Eu não vou sair afirmando uma coisa, isso é ingratidão. É o seu caráter de ingrata. Você é tão ingrata que eu lhe falei que na sua faculdade ninguém queria conversa com você. Você jogou no grupo do WhatsApp que minha esposa estava. E eu vi o grupo de WhatsApp. Não teve uma pessoa para lhe defender. Está aqui ó, no Instagram. E eu falei que seus amigos de faculdade não gostavam de você. Não veio um amigo teu. Um amigo de faculdade. O copeiro, seja uma situação, seja outra, para poder falar bem de você. Agora vai na faculdade que eu cursei, vai na faculdade do curso de Direito e fala com insegurança se eu não falava com tudinho. Vai com o povo da faxina. Vai lá na Sampaio, na minha coisa, se eu não falava também com todo mundo. Vai perguntar na uva. Então assim, ó, bem simples. Onde eu passo, eu converso com grande, com pequeno, com rico, com pobre, com todo. Para mim, todo mundo é igual. Agora, você vir querer sambar em cima da gente não dá certo, não, viu? Porque aqui é rock and roll. Mais alguma coisa para essa Não. Carol com K? Aí, vamos para frente. Tinga de bode, viu? Vamos para frente. Motoqueiro morre na rotatória lá em Juazeiro agora, não é motoqueira, né? No caso, Aqui em Juazeiro. aqui em Juazeiro. Na rotatória de 500 mil. Rapaz, Não, você disse que é a vizinha. é a vizinha. É a vizinha. A vizinha vai vai pra 500 cima. mil. Rapaz, 500 mil na rotatória é muito dinheiro, Saraiva, é muito dinheiro. Aí olha só a situação. E o MP não fez nada até agora, né? Brincadeira com as rotatórias. Então, assim, foi triste essa situação, mas quem está em rotatória em moto, eu vou explicar por conta dessa questão do acidente. Quando o ônibus ou o caminhão estiver fazendo a rotatória e ele abrir, não é para você adentrar dentro da rotatória, porque ele vai fechar. Aí quando ele fechar, você vai estar dentro do ciclo e vai ser atropelado, como aconteceu nesse caso. Então você, motociclista, que está em rotatória, não passe na lateral de dentro do ônibus, porque ele vai terminar ali fechando e ocasionando esse tipo de situação. Agora, sabe quem é a culpa disso tudo? Eu vou explicar a culpa disso tudo, dessa rotatória e de acontecimentos. Quando você leva uma multa no Demutran de Juazeiro, ou de toda a cidade, parte desse dinheiro tem que ser revertido à educação de trânsito. Você sabe disso. Sim. Então, assim, lá atrás, no tempo de Arnon, eu lembro que eu fui atrás dessa situação e cobrei para fazer a escola de trânsito. E eu lembro que teve escola de trânsito. Uma das pessoas que bateu fui eu. E agora não tem mais escola de trânsito. Então você bota um rotatório onde devia ter pessoas lá passando folha e um panfleto, porque tem dinheiro para isso, esse dinheiro para a Caixa. E aí vale a pergunta, vocês vereadores, cadê o dinheiro da escola de trânsito que devia ter para a educação de trânsito em Juazeiro do Norte? Que eu não vejo. Eu não vejo nada de educação de trânsito em Juazeiro. Eu vejo multa. É por isso que o pessoal reclama. João Paulo, assim, fazer uma dentro que a sua fala. É bem interessante a sua fala, a questão do veículo, né? O que é que acontece em Juazeiro? As rotatórias são viáveis. Para quem não sabe, o fluxo de veículos diminuiu bastante. Mas o povo também, tem que saber o que é uma rotatória, que é exatamente a questão da educação do trânsito, mas tem muita gente que eu digo isso que eu passo. Tipo, entregador. Entregador não respeita ninguém. Ele vai e quer saber que vai passar. Topiqueiro, é bicho nojento que só quer voar. Meu amigo, ele não respeita se o cabo vai de moto ou não. Acontece acidente. Por quê?
a ganância de ganhar dinheiro é tão grande como acidente acontece todo dia com entregadores. E Tom Pequeno eu já discuti várias vezes. Então, as rotatórias são boas. Tem rotatória que eu acho que deveria melhorar, ampliar. Aquela rotatória de segundo grau ela é muito boa, a rotatória é boa, o fluxo de veículo ali acaba, entendeu? Eu só discordo com o valor que foi gasto. 500, mais ou menos 500 mil reais para fazer uma rotatória. Um empreiteiro que eu tenho ali, ele vai por 30 mil. E deixar ela boa. Primeira. Ainda plantar a grama, do mesmo jeito. Mas gastaram 500 mil lá. É muito dinheiro. É muito dinheiro para fazer um ciclo, botar umas pedras de cimento e plantar uma grama. E o Demutran, você deixou bem claro, o Demutran ele fica lá no primeiro dia para orientar o pessoal, ficou, hoje eu não sei mais, mas realmente teria que ter mais escola de trânsito, mas a maior parte é do povo que é culpado porque não sabe seguir normas de trânsito, simplesmente acha que está em cima do outro, pode fazer tudo, não pode, tem que respeitar a sinalização do trânsito, assim, a rotatória. Porque assim, Janu, poderia eles pegarem o próprio Instagram, fazer um videozinho mostrando como essa situação de rotatória, bem educadamente, mostrando a situação toda, não custaria esse dinheiro todo. A gente está falando de uma situação de quase 20% das multas de fazer com nota, não é um dinheiro pequeno. Quer dizer, se você me der 0,1%, eu dá para fazer um vídeo desse educativo aqui e fazer. Agora, você receber esse dinheiro todo e a gente não saber para que fim vai, aí é complicado. Eu sei. Foi gasto. Fizeram um complexo da educação ali, que é um galpão. Dentro de uma praça? Não, uma área verde. É, na área verde. Pegaram uma área verde, fizeram um complexo da educação, gastaram quase 18 milhões. E elegeram um prefeito com esse dinheiro. Quase 18 milhões para fazer. Não for daqui. Para fazer 3 galpões, salvo engano, agora no momento, e umas cobertas. Quase 18 milhões. E é de onde esse dinheiro? É daí. Entendeu? É muito dinheiro para gastar numa coisa que no momento não tinha necessidade. É complicado. Ninguém solicitou aquela obra. Eu acho isso complicado. Mas e tem mais, viu? Como tem atenção aqui, eu vou dar duas adentro aqui, viu? Para o pessoal aí do Cuncar. Do Cuncar, eu vou atrás de 2 situações de quem está lhe pagando, viu? Do presidente da Câmara e de uma pessoa que você tem uma assessoria. Se preocupe não que essa semana a gente vai estar chibatando, viu? Agora eu vou mostrar onde vem o dinheiro e como funciona essa situação, viu? Eu gosto de quando chama para briga. Eu sei que as 2 pessoas não têm muita situação com isso, mas como é na lata, nós não dá nos espinhaços. O caso da Lucilene, para quem não lembra, né? Ela é ciclista, ela andava com o pessoal do pedal. Ano passado, próximo a outubro, qual foi o dia de outubro? 4 de outubro. 4 de outubro. Quando ela for falar, ela vai para a Câmara, né? Aquela Câmara lá também. No dia 4 de outubro, o que é que acontece lá? Ela sai de casa, da casa de sua mãe, né? E quando ela sai da casa de sua mãe, ela disse que vai para casa, pegou carona com o namorado, né, o companheiro. E depois dessa carona? Depois dessa carona, ela todo dia subia a serra e no dia seguinte, de manhã, ela retornava. E até então, na terça-feira, ela não retornou. A minha mãe já recebeu uma ligação do namorado dela, o Eldo Ferreira Lima, comunicando à minha mãe que tinha ido lá deixar umas compras e que Lucilene não se encontrava na residência da Serra, onde ele costumava deixar ela e tinha, né, ficava lá com ela. Nesse meio tempo, assim, só pra gente bem devagarzinho, pra gente contando, pra deixar aresta nenhuma. Ele disse que deixou ela na casa, no caminho de casa, como foi essa situação? Ela sumiu, ele deixou ela onde? Ele fala que deixou ela próximo a um restaurante Girassol, que fica lá, próximo da casa dela, na Serra, e que deixou ela lá e que voltou. E ela seguiu de bicicleta? E ela seguiu de bicicleta. Agora a pergunta, o Girassol, para onde o corpo foi encontrado dela, que você acompanhou, ele é próximo da casa dela, onde ela estava morando, ou mais próximo ao centro do Crato? É próximo da casa que ela morava. Então, certamente se deixou no Girassol, ela foi em sentido à casa dela, quando foi abordada por alguém que pode ter feito essa situação com ela, né? E fez essa situação com ela. Aí, pela situação do crime, eu tive acesso à situação das fotos, e estamos aqui com o policial também que trabalhou muito na questão da inteligência, e pelo que eu vi das fotos, quando você vai pagar alguém para executar alguém,
ele não tem a questão tanto de crueldade. Ele quer fazer o serviço, como a gente chama disso, e vai embora. Ele quer, exemplo, disparar 10, 15 tiros ali e vai embora. Esse é o que a gente chama de crime de pistolagem. Os crimes que têm, exemplo, repercussão de crueldade, arrancar cabelo, arrancar unha, essa situação, são situações de facção. Tirando a facção, são crimes passionais, crimes que têm uma forte emoção. Né? É assim que eu aprendi, eu acho que já não tem o mesmo pensamento também. Então, assim, como policial tem essa mesma situação. Quando é passional, você age com uma brutalidade maior, né? E a dizer que já tinha-se o comentário não comprovado pela questão da perícia, mas o comentário geral era que ela estaria grávida nessa época. E aí todo mundo sabia disso. E tem aquela questão da gravidez psicológica, né? Que a barriga também da mulher se desenvolve e tudo mais, porque o organismo está absorvendo aquela ideia dela estar grávida. E sobre essa situação, até a barriga dela também estava com volume maior, né? Estava assim. Quando ela foi encontrada, depois, em seguida, a gente viu a foto, a imagem, e a barriga dela, o inchaço, todo o tempo, o formato de gravidez. De gravidez. E isso eu acredito porque no corpo lá, como teve algumas situações de paulada na barriga e etc. que a gente vê, eu acho que tinha ligações sim com a gravidez, porque senão não tinha esse espancamento na parte abdominal dela, né? Que prova que é uma das situações... Cenas de ódio, né? Isso, dessa gravidez dela, que pode ter sido gerado a respeito disso, né? Eu acredito que deva ter alguma coisa a ver, sim, com essa gravidez. Vocês têm um pensamento diferente do meu, não? Não, a gente pensa igual a vocês, como todo mundo pensa, principalmente na Serra, onde ela foi encontrada, onde ela tinha o conhecimento dela. E assim, sobre a situação do rapaz não estar com DNA nas unhas dela. Tudo bem que comprova que ele não é que não estava no local do crime, é que ela não entrou luta corporal com ele. Né? É uma das situações que se demonstra. Ele poderia até estar lá, ele poderia ter até sido a pessoa que a sufocou, mas ela não conseguiu pegar nele, né? Nessa situação. Sim. E ela pegou em outra pessoa, que é do sexo masculino, segundo a perícia, né? Segundo a perícia, é do sexo masculino. Sexo masculino. Então, assim, tirando a situação de que não houve, eu acredito que a polícia deve ter, no mínimo, visto a questão dos depósitos bancários dele, a movimentação bancária dele, dos demais envolvidos, né, possíveis envolvidos. Se não houve uma situação de movimentação bancária grande, claramente que alguém que tinha interesse nisso. E aí eu perguntei hoje à tarde se ele teria filho maior ou algum parente maior que possa também ter feito esse tipo de situação. Porque às vezes ele pode não ter feito, mas o filho pode ser uma pessoa que levanta suspeitas para ter feito essa motivação para fazer isso. E aí nós cansamos de ver situações dessas e que o filho sabe que o pai vai ter outro filho e tem esse tipo de ações. Foge um pouco da realidade de vocês, a ideia está sendo colocada agora, e eu queria saber se você acha que tem algum fundo essa ideia ou é descartável. Não, não é descartável. A gente pensou e pensa, como tem a terceira pessoa, e o próprio advogado dele fala que tem a terceira pessoa, essa terceira pessoa pode sim ser o filho, alguém. Isso. E aí o exame de DNA do filho não foi feito? Não, não foi, mas que a gente da família, a sociedade, clama que seja, né? Que a gente tem que ter uma resposta. Se não foi ele, que para nós, para a família, para a sociedade, ele continua sim sendo o suspeito, o maior suspeito, porque todas as provas levam a ele, mas se tem a terceira pessoa, a gente pensa. Sobre a situação de sua mãe, você ter ido com ele para a delegacia e ele queria ir só com sua mãe, sem querer levar você no carro? Queria ir só com minha mãe, não quis me levar, e ele manipulou minha mãe do dia que ele deu a notícia que ela tinha desaparecido, até a sexta-feira, dando assistência à minha mãe, indo para a rádio, para a delegacia, e dizendo qual era o dia e a hora da minha mãe comunicar para nós, os irmãos, para a família.
essa situação? Essa situação toda, ela passou, chegou a ligar para minha mãe, meia-noite, na quinta-feira, pedindo para ir dormir com minha mãe e com meu pai, porque isso não é normal. Isso não é normal. Sobre outra situação, ele ter apagado fotos, ele conversava muito no celular de sua mãe. Conversava muito com minha irmã, no celular da minha mãe, e durante esse tempo que ele estava, todo tempo com minha mãe, ele pagou, dia 2 de outubro, várias fotos, vários áudios e conversas. Então, para que ele ia pagar essas conversas? Está que estavam registrado na sua dia mãe? 2, às 3h30 da tarde, no celular da minha mãe, que tem que ser investigado esse celular. E o dia 27, 3 dias antes do acontecimento, tem um áudio também da minha irmã, muito nervosa, falando com ele. E no final do áudio, ela até respira profundo. Então, eles não estavam bem. Não estavam Eu bem. cheguei a ver esse áudio e vejo que ela está muito apreensiva. Muito muito nervosa. Curto. Você viu também o áudio, né? Ela está muito curto, mas é antes da morte e ela está muito apreensiva nesse áudio. É bem interessante, João Paulo, eu vou observando aqui a fala. Assim, a justiça brasileira, é claro que você só é considerado culpado depois do trâmite em julgado, né? Mas, assim, ele é um forte, pela sua fala, pelo que o João Paulo me passou, ele é o forte suspeito. É o forte suspeito, Até porque, ninguém tira isso até de porque, nós. assim, um homem, ele é superior a uma mulher em força a qualquer momento. Se ele soubesse, se ele conseguir chegar numa mulher, chegar nela de uma maneira que ela surpreenda ela de vez, ele mobiliza ela, não vai ter reação nenhuma. Ela não consegue sequer esboçar uma reação, dependendo do perfil físico dele, da força que ele tem. Às vezes o cara é magro, mas tem muita força. Às vezes o cara é grandão, mas não tem essa força toda e a mulher consegue reagir. Mas também é interessante a parte do DNA, que existe outra pessoa, porque ele pode ter usado comparsas, né? Pessoas amigas, alguém para fazer... É o que a gente pensa. A gente não vai abaixar a cabeça. A gente espera uma resposta da justiça. Não só a família, mas a sociedade, as mulheres precisam saber quem está por perto de nós, porque tem que aparecer essa pessoa que fez esse mal à minha irmã, que de repente ela está no meio da sociedade, ela está de frente comigo. E aí? E sem falar que hoje nós temos uma política no Brasil, em Juazeiro, no Crato, de fazer vários projetos para defender mulheres, né? Porque a mulher, aqui nós estamos numa região onde existe mais crimes contra mulheres. A região que não tem mais crime contra as mulheres. Foi muito conhecido aquele caso da jornalista, né? Isso, então a justiça tem que agir de maneira rápida, de maneira eficaz, para que um crime desse brutal contra uma mulher, ele seja resolvido e que as pessoas que, ao meu ver, assim, pela sua fala, esse é um grande suspeito. É um grande suspeito, e não tira da nossa numa cabeça. Linha de investigação. Ele continua, eu também, com certeza, estaria no seu mesmo pensamento. Ele continua sendo suspeito nosso, da família. Ele é o maior suspeito, ninguém tira isso de nós. Nós não vamos calar, nós vamos à luta, porque se não foi ele, foi alguém, mas ele sabe de todo o crime, porque foi ele que levou. Foi ele que manipulou a minha mãe, foi ele que acompanhou tudo. Então, as investigações não podem parar, tem que continuar nele. Ele é o maior suspeito. E até porque ele apagou as mensagens do apagou telefone. O que é que ele queria esconder, né? Dia 27 de setembro, 3 dias antes, tem um áudio da minha irmã conversando com ele no telefone da minha mãe. Ela muito nervosa, ela até respira profundo, como se tivesse uma briga muito grande entre os dois. Outra coisa que eu vou lhe falar aqui, a pergunta. Teve uma situação que você estava no estacionamento e você viu o autor do feminicídio da Robélia, né? Que ele também matou a Robélia de maneira estrangulante, ou semelhante à maneira que sua irmã
faleceu sendo estrangulada, não é isso? A perícia diz que ele foi estrangulada, né? E aí, assim, momentos depois de aparecer ele lá, que são primos, aí a sua irmã, ela é morta. 3 meses 3 meses depois. Aí fica a situação. Você tem um filho como autor, você tem o autor da morte da Robéria, que também pode ser uma pessoa suspeita, e ambos têm que ser investigados pelo DNA para ver se conferem, né? Sobre essa situação aí, vocês vão fazer alguma situação de solicitação à promotoria, junto de advogado, fazer como a família da Robéria fez, para que o judiciário ande mais rápido, ou vocês vão deixar somente na mão do promotor? Não, a gente vai atrás de todos os direitos que a gente tiver e a gente vai pedir tudo que tiver direito, tudo que leve a esse criminoso. Então, assim, essa pessoa, ela tem que aparecer. E ela vai aparecer. Eu acho que a pessoa está bem escondida. Até porque, eu vou dizer aqui a situação. Pode estar bem escondida ou não, pode estar no nosso meio. Bem né? pertinho. Mas olha só, como é que eu sou preso inocentemente? Entre aspas. Como estão alencando alguns canais aí, que eu não digo assim, um canal que passa notícia, mas passa mais um fuxico, um conta, os outros repete, não tem um pensamento lógico, como a gente tem aqui na lata, dizer, opa, isso aqui não, isso aqui é por aqui. Tem notícia que a gente vai, a gente para e diz, opa, essa notícia não bate, aqui está por aqui. Então segue a imprensa comum, porque então realmente não segue. Aí, de repente, a imprensa comum diz que é o inocente, que é a ovelhinha Dolly. Eu não vejo assim, eu já vejo diferenciado. E eu vejo mais, 2 comportamentos estranhos. O do filho, que quando vocês estavam reclamando fazia gesticulações de blá blá blá, cheio de onda, com ameaças, rindo quando passa na casa de vocês, não, com essa situação toda. Não é um comportamento de uma pessoa normal de que o pai está preso por isso, é de alguém que sabe que algo estaria errado. Então, por isso, eu logo de cara, eu suspeito do filho e do pai, por conta dos dois saberem, possivelmente, quem é o autor. Por que eu falo isso? Porque eu preso inocentemente 7 meses, e a imprensa todinha batendo, no mínimo, eu diria, rapaz, não foi eu não, foi fulano. Não foi eu, ou então eu saía batendo minha inocência de todo jeito, para provar que pega outra linha. Não ficar calado 7 meses para atrapalhar a investigação e não chegar no autor, dando eu como autor inicial. Então ele comeu essa bronca, o que a gente fala no linguajar popular, né? Para poder enrolar e ganhar tempo para a investigação não procurar um outro elemento que seja a parte dessa situação. Como o próprio filho, que a gente está levantando essa hipótese, né? Desse caso. Uma hipótese forte. Coloca o vídeo para a gente. Revolta no Ceará. Suspeito de matar mulher está solto após decisão da Justiça. Lucilene de Oliveira Silva, de 41 anos, ciclista, foi encontrada morta em um matagal na cidade do Crato no dia 4 de outubro do ano passado. A vítima estava desaparecida desde a noite de 30 de setembro. Um crime brutal, covarde, que deixou a população em choque. Após meses de investigação, no dia 30 de abril, a Polícia Civil finalmente prendeu Eldo Ferreira Lima, de 45 anos, apontado como principal suspeito de tirar a vida de Lucilene. Segundo a Delegacia de Defesa da Mulher do Crato, os dois mantinham um relacionamento extraconjugal há 5 anos, relação essa que era de conhecimento da própria esposa de Eldo. A prisão ocorreu após a polícia identificar contradições no depoimento do suspeito e notar arranhões suspeitos em seus braços, que ele tentou justificar alegando terem sido causados por galhos durante as buscas pela vítima. A delegada Camila Brito, que conduz o caso, não hesitou. Pediu exame de corpo de delito no suspeito e perícia nas unhas da vítima para verificar se havia material genético que confirmasse um possível confronto entre os dois. No local do crime, foram encontrados o celular de Lucilene quebrado e enterrado, próximo de um canivete, além da bicicleta da vítima, jogada em meio ao matagal. Todos os indícios levantam uma única pergunta: como alguém com esse nível de suspeição está hoje em liberdade? Sim, é isso mesmo. Apesar da gravidade do caso, Eldo Ferreira Lima está solto, livre por decisão da Justiça. Enquanto isso, no mesmo sistema penal, homens e mulheres seguem presos por furto simples, por crimes sem violência, por delitos de menor potencial ofensivo. Por que tanta diferença no tratamento? Por que um suspeito de um crime tão bárbaro, com tantos elementos apontando sua possível culpa, pode aguardar em liberdade? Que justiça é essa que solta quem pode ter tirado uma vida e mantém atrás das grades quem jamais pegou em uma arma? O Brasil assiste, mais uma vez, à impunidade ganhando terreno. Lucilene teve sua vida interrompida de forma cruel. Sua família chora, busca respostas, exige justiça. Mas o principal suspeito está em casa, vivendo sua rotina normalmente, enquanto o caso segue em investigação. Um retrato doloroso de um sistema que ainda falha em proteger as vítimas e punir os verdadeiros culpados. Lucilene não está mais entre nós. Mas a justiça precisa estar. A sociedade exige respostas. E não vai se calar.
Tudo o que acontece no Brasil e no mundo você vê aqui, na Lata. Voltando aqui, vocês viram aí a questão da Lucilene. E assim, fica a nossa indignação, porque, vou colocar para a irmã dela aqui, porque assim, eu estou acompanhando um pouquinho do que aconteceu. Quando ele saiu hoje, eu de pronto, eu liguei para a senhora, foi para a irmã da senhora? Ontem ele saiu. Ontem, mas hoje eu falei hoje. Por quê? Porque eu achei estranho demais. A gente tem um tato já assim de saber mais ou menos o cheiro da coisa. Quando apareceu a notícia de que isso aqui tem furo, há uma situação de que há um desconforto até na questão da notícia. E desse tanto de elementos probatórios que provam que ele tinha a situação de última pessoa deixar, de ter ido na casa, apagado mensagens, ter ido lá nas buscas, aparecer com arranhão, ligar para a polícia, dar toda a informação que foi encontrado o corpo. Ele mesmo que achou o corpo. Aí vamos mais para frente. A esposa dele passar mensagem para sua irmã. Foi atrás de câmeras, preocupado com câmera, para ver se as câmeras tinham pego ele. Eu já vi situação de o cara matar outro e ir para o local da ocorrência. Assim, chega lá, a polícia toda lá e ele olhando, inclusive aqui em Juazeiro. Mas uma parte que eu observei aqui, o telefone. O telefone dela estava dado por quê? Quem tem interesse em enterrar o telefone? Por que não roubou o telefone? Não, não é porque enterrou o telefone. Por quê? Quem tem interesse em enterrar o telefone? Tudo leva a crer que seja por aí. E eu acredito que a polícia deve pedir de imediato a questão de alguma situação regiográfica do filho e da esposa para saberem dessa situação. Possivelmente podem ter estado no local lá e ter pedido essa situação. Né? Inclusive tem situações de DNA em peças de roupa dela que ainda não foram analisadas. E falando da esposa... só pediu da unha, né? Ele pediu das roupas que ainda estão aí. E a quebra de sigilo telefônico também e bancário dessas pessoas. Falando sobre a esposa, é muito estranho uma esposa se sentir traída, entrar em contato. Antes de encontrar o corpo, foi o dia 4 de outubro, ela entrou em contato comigo no meu WhatsApp. Depois de 7 dias foi que eu vim ver, porque uma situação triste, precária como essa que a gente, de dor que a gente passou e está passando durante esse tempo todo, depois da missa de 7º dia, foi que eu consegui me sentar, olhar para o meu celular. E foi encontrado uma mensagem perguntando para mim se eu tinha notícia da minha irmã. E eu achei estranho aquele perfil e fui analisar quem era aquela pessoa. A pessoa era a mulher de Eldo. Eu achei muito estranho. Bastante estranho. E quando foi agora, recentemente, há poucos dias, o celular da minha irmã, eu mandei para o concerto, e quando eu liguei o celular dela, tinha lá uma mensagem, dia 4 de outubro. Mesmo dia. Antes de encontrar o corpo dela, 10 horas era 10h42 da manhã, ela passou uma mensagem dizendo que se minha irmã aparecesse e quisesse conversar com ela estava ali para conversar. Como é que uma mulher que se sente traída, ela se preocupa tanto com a pessoa que está prejudicando a vida dela? Eu acredito que ela fez isso aí para tentar despistar e dizer que assim, não estou sabendo de nada, mandei até mensagem por ela. E principalmente agora, mais uma. Eu estou me sentindo assim, sem chão. Porque quando ele foi solto ontem, o Eldo de Ferreira Lima, a família, que era para ter sido comunicada pelas autoridades, pela justiça, a gente não foi. A gente foi comunicado, minha irmã foi comunicada por uma amiga da mulher de Eldo, que passou a informação que Eldo estava sendo solto, liberto. Essa amiga entrou em contato, amiga dela, muito íntima, as duas,
entrou em contato com minha irmã, passando a informação que daqui a pouco é o dia estar solto. E depois, logo em seguida, disse que ele já estava solto em casa. Então, por que é que essa mulher se preocupa tanto? Eu acredito que tem coisa aí, tem cheiro de coisa É errada. preciso que a justiça caia em cima dela, da Francisca Félix. É preciso. Para averiguar, né? É preciso mais investigação, porque nós queremos essa resposta e nós temos direito. Lucilene era um ser humano. Hoje em dia, até um animal que é espancado, que é jogado, as autoridades chegam junto. Então, minha irmã, ela precisa que vocês, a autoridade, dê uma resposta por ela. Ela não está mais aqui, nunca mais ela volta. Mas a família quer uma resposta, a família sofre e nós queremos que esse caso seja revelado, seja quem for. Se tem um DNA lá, Quero justiça, né? queremos justiça. Se lá tem um DNA, tem a pessoa que matou ela. E não foi só uma pessoa, não. Ali não. A gente entende que foi mais de 2 ou 3 pessoas. E isso é uma barbaridade. E você passar novamente, quando você prende, deu um pouco de alívio. E agora parece que está voltando tudo E ao que agora aconteceu. voltou o pesadelo em dobro. Porque a gente vem acreditando em Deus, a gente vem acreditando na justiça, a gente se entregou de corpo e alma, e de repente vem uma notícia que o principal suspeito que tudo leva a ele está solto em casa. E nossa dor, e nossa irmã, a filha, minha mãe sofrendo. E Onde assim, é que né? fica? Uma só palavra, vocês tanto. Até porque, se foi ele realmente, ele está posto em liberdade. E vocês que estão nesse momento dando a cara para bater, Cara, indo pra nas bater. mídias, e aí? Como é que fica se esses rapazes quiserem fazer alguma coisa contra vocês? Né, como represária, por você estar falando. Então, a justiça tem que se posicionar de maneira imediata para que evitar que aconteça outro crime com outra mulher. Entendeu? Porque, assim, até então, os indícios são muito fortes que ele seja o autor do crime, ao ver por tudo que foi apresentado. Aí vocês, como família, pedindo justiça, está aqui pedindo justiça por ela, está aqui. Aqui o banner dela, ó. Família. Aqui, ó. Pedindo justiça. Aqui, vocês estão pedindo justiça por ela. Lá na Câmara, lá também. Aí vocês estão indo nas mídias sociais, está falando, está expressando. A gente percebe como vocês estão ofegantes, porque ninguém aqui nem imagina, eu nem imagino o que vocês estão passando. Até porque eu nunca É uma passei dor imensa, por uma a gente situação não dessa. dorme, a gente não consegue ter mais uma Nunca- vida normal, né? Eu nunca passei por uma situação dessa, mas eu sei que com certeza é muito difícil, é constrangedor, é imaginário. Só quem passou, quem está passando Quem é que passa, sabe, é né? que sabe. Então, vocês querem que a justiça faça justiça. Queremos E que que a realmente justiça faça coloque a justiça o responsável ou os responsáveis Os no seu responsáveis. devido lugar, que é na no seu cadeia. devido lugar. Não é isso? É isso. E assim, é complicado quando a gente se fala de Crato. Vou dar só um exemplo para você. O exemplo da Marluce. A gente, na entrevista, não foi a Marluce que afirmou, fui eu que afirmei, com a informação certa. O diretor tem as fotos daquela situação que eu pedi da mulher pegando o celular, né? Da perícia, viu, Josa? Lembra aquelas fotos, tem a perícia da mulher pegando o celular, da perícia da Polícia Civil? Aí nós temos a foto da mulher do celular da acidente da D20. A menina pega a da D20 e ele mandei. Talvez você olhe de novo se tem as fotos aí. E o que acontece? Nas fotos, a própria perícia disse que a menina pega o celular, o senhora. E a gente afirmou essa situação com base no que a polícia já disse, ter foto, tudo certinho. Aí ela vai, processa, dizendo que a gente fez uma calúnia, dizendo que ela pegou o celular da Marluce. É o jeito que o Crato trabalha. Mas nós vamos mostrar, porque já está no inquérito policial esse tipo de situação. Então, assim, mais uma vez, o Crato erra de novo na questão da justiça, porque mesmo que não tenha sido a questão do DNA na unha, há fortes indícios da participação do mesmo. No mínimo, ele deveria sair tornozelado. No mínimo. Isso Porque mesmo. por pessoas por bem menos colocaram o tornozelo. E aí não tem nada de errado.
tranquilo. Agora, ele sair como um bom cidadão e essa imprensa venal, vergonhosa, ficar dizendo que ele é ovelha Dolly, aí é demais. É demais. Como fizeram hoje, né, toda essa situação, e é por isso que muitas vezes você, que diz que nós não somos jornalistas, não, aqui é a blogueira, aqui faz realmente coisa, como é que se diz? É fora de questão de trabalho, que a gente faz porque a gente quer ajudar o povo mediante na lata. Mas você que se diz jornalista e tudo mais, e não tem esse tato de saber quando está falando a verdade ou a mentira, e fica só propagando o que se passa, você não pode ser chamado de jornalista, você é fuxiqueiro. O cara que pega uma situação como essa, e não tem um senso normal de pegar as informações, de procurar a família, de saber como é a situação e tudo mais, e simplesmente repassa a informação, ele não pode ser chamado de jornalista. Para mim é fuxiqueiro. Não sei se você tem um pensamento diferente. Para mim é fuxiqueiro. O cara que pega a informação e passa, ele é fuxiqueiro. Ele devia ter chamado vocês, perguntar a situação outra, ver o que tinha de aresta, porque ele apagou as mensagens, porque ele estava no local do crime, e tantas outras coisas que aí tá. Porque até a bicicleta parece que me bateu. Ainda faço mais. Se ele quiser vir aqui, pode vir. Pode vir. Eu queria interrogar ele aqui. Eu queria fazer a pergunta. Quando eu abro esse questionamento para ele, que dá explicação. Que é aberto sobre tudo isso. Né? Pode vir. E aqui a gente tem o Se Fala não Zion. deve, então venha. Então aqui, aberto espaço É para assim, ó. Aqui Porque- a gente tem o Fala Zion, que é aquele cara que traduz a pessoa linguagem de linguagem, sabe se está falando verdade ou mentira, né? Vocês já viram ele, né? A gente tem acesso também ao Zion, a gente pode fazer com você aqui tranquilamente. Se você for inocente ou não souber, você passa tranquilamente pelo Zion. Agora também, se estiver devendo, o Zion vai dizer, ele mentiu aqui, mentiu aqui, mentiu aqui, tipo aquele relatório pequeno, como fez com tantas pessoas, né? É porque o cara na frente da Câmara, a fisionomia dele, vindo as perguntas certas, ele vai mudar, entendeu? E aí todo mundo vai perceber que realmente a verdade está saindo ou não. Pelo menos eu consigo avaliar, analisar as pessoas. Eu iria. Quando aconteceu a minha situação, que me colocaram questão como tivesse extorquindo e tudo mais e tal, eu fui em todas as emissoras. Eu não fui todas. Nem quis abrir a porta. Foi assim, explico como foi, explico tudo direitinho. Do que eu estava atrás, de como estava, de quem eu tinha ligado, de quem eu tinha mandado as contas todinha. Tranquilo, entendeu? É assim que funciona quando você não deve, entendeu? Você pede audiência, olha lá os pedidos, pedindo audiência direta. E nada. Essas coisas. Quem movimenta sou eu. E vou movimentar mais agora esses dias. E agora que eu vou pra cima. Entendeu? É assim que funciona. Agora, quando você deve, aí você bota o rabinho entre as pernas e faz essa situação, diz que é inocente, tal, que não tem prova, a gente sabendo dessa uma de situações que complicam a versão dele, né? E quando a gente convida, assim, por exemplo, a gente vai. Por exemplo, eu tive um probleminha, agora, fugindo do assunto rapidinho. Eu tive um probleminha, eu deixei meu carro estacionado e fui furtado. E quando a gente chega na casa do menino bom, né? O cara com a tornozeleira no pé, o tráfico de droga é um menino bom. A primeira coisa que ele diz, chama o advogado. Não, eu quero meu advogado. Quero meu advogado. Por quê? Se tu não tá devendo, cara, não tem pra que tu tá chamando, não. Dá tua versão. A gente tá lá como polícia, a gente tá lá pra tentar levantar a informação do bem da gente que foi furtado. Então, se ele vier aqui nesse programa, se ele vier, ele vai vir com advogado. Ele não vem só, não. Ele vem com advogado. Porque ele vai ter medo das perguntas que aqui vão sair para ele. Porque as perguntas, meu amigo, é para saber a verdade, é para arrancar e rodar. Então, se o cara não tem quesito para ele... Agora sim, essa fala vai chegar para ele, eu tenho certeza. Eu lancei o desafio. Se você tem nada a ver, vem esse programa. Agora vem só, não é com advogado, não. Para você responder. Porque se você for falar por boca de advogado, aí, para mim, você perdeu toda a credibilidade que você já não tem. Né? Que fique bem claro. A situação todinha que aconteceu... Não existe um crime perfeito. Né? Não, nenhum crime é perfeito. Por mais planejado que seja, ele tem uma Passar licitação. aqui para a irmã e para o cunhado também, né, que estavam aqui, que vocês viveram juntos. Como é que fica essa situação aí com a Lucilene nessa conjuntura de agora? Como é que você fica como cidadã cratense, como brasileiro? A gente fica sem acreditar, né, no negócio desse. Vai acontecer um crime bárbaro desse e a pessoa ficar assim, livre, né? Eu acho que as mulheres, não só a gente que é família, mas as mulheres devem se colocar no nosso lugar e saber que não é fácil. Não é fácil mesmo. O que a gente está passando é muito difícil. A gente vê um criminoso na sociedade, né? E aí a justiça dá esse furo e parece que o que tinha amenizado para vocês, o que me parece que está mais aflorado do que na época.
Parece que aflorou mais forte ainda. Doeu certeza. muito mais. Nós 2 vezes. Quando você vê uma luta, que é uma luta constante, e de repente, o maior suspeito, solto como se nada aconteceu, O que eu acho é assim muito doloroso. o que eu vi na entrevista, junto do advogado repassando que era um santo na situação toda, eu ainda lembro da situação de uma lesão que sua irmã tinha no pescoço, né? Quer dizer que foi uma queda de bicicleta, mas não foi. Eu tenho foto dela que ela foi tipo agredida, e lá na foto tem uma marca tipo um dedo. Tipo um dedo, o rosto dela roxo, e ela sofria, né? Ela sofria, talvez não comunicava para a família por medo. Ela nunca procurou vocês para relatar. Não, por medo, porque tem mulher que tem medo, realmente, né? Eu sei. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre o recado que você pode dar para as mulheres do Crato, pessoas que podem estar passando esse tipo de situação, o que é que você pode dizer para elas hoje? E para outras famílias, né, que estão passando por isso? O que eu digo às mulheres que estão sofrendo, as famílias, como nós estamos sofrendo, que lutem por suas mulheres que não estão mais aqui, que é um direito de todas nós. E nós, mulheres, somos um ser forte, nós somos um ser que damos vida e que nós temos o direito de correr atrás dos nossos direitos e lutar e nunca desistir. As que foram não estão mais aqui, mas as que ficam, que lute, que isso não fique impune, que não faça como um documento que guarda na gaveta e ali fica e pronto. A gente tem que lutar por elas, lutar por nós que estamos ficando e lutar para o futuro por nossas mulheres, nossas filhas, nossas sobrinhas, entendeu? Eu tinha só mais uma pergunta. Eu sei que é doloroso fazer esse tipo de situação, mas tinha uma pergunta a mais. Depois que aconteceu essa situação toda com a Lucilene, antes dele ser preso, ele andava com vocês naturalmente ou ele andava desconfiado? Não, ele sempre andou desconfiado. Se você for olhar a foto dele, ele sempre vira o rosto. Ele sempre desconfiado vira desse o relacionamento. rosto, ele não gostava de estar em canto que tivesse muito movimento, ele sempre recuado. Entendo. E aí, assim, sua família está como hoje? Minha família não tem um teto quando desaba. Nós estamos assim. Estamos de pé porque tem que continuar a vida, mas de pé, uma vida que não é mais normal. Não é mais a mesma. Não é mais normal. Se a gente, por exemplo, for para uma praça para desaparecer de tudo isso que a gente está vivendo, a gente volta pior, porque fica pensando, ela poderia estar aqui, vivendo isso aqui. E ela perdeu tudo isso. Ela perdeu uma faculdade, ela estava fazendo, uma semana depois ela ia se formar, ela perdeu o emprego, ela perdeu a vida dela, ela perdeu o sonho, ela perdeu tudo. E isso é muito doloroso. Só quem sabe é quem passa. A família fica uma coluna desabada. E o promotor agora é o João de Deus. É João de Deus. Você pode dizer alguma coisa para ele? Zé de Deus, eu peço que o senhor olhe para esse caso com carinho, que o senhor investigue mais, que nos dê uma resposta, porque nós estamos sofrendo muito. Minha mãe é uma senhora de 71 anos, que está sofrendo muito,
E eu peço que a justiça, que o senhor, que o juiz, que todas as autoridades olhem para esse caso com carinho, dê mais atenção, mais investigação e nos dê uma resposta. Porque, como eu disse desde o início, eu acredito na justiça divina e acredito na justiça dos homens. Eu entreguei a vocês e a Deus. Porque se existe justiça divina e existe a justiça dos homens, então ela tem que ser trabalhada. Eu acredito em vocês e eu faço um apelo que nos dê uma resposta, que investigue mais, para aliviar a nossa dor. Porque Lucilene e todas as mulheres que perderam suas vidas dessa forma não volta mais. Mas fica aqui uma mãe, fica uma irmã, fica uma sobrinha, fica uma amiga, uma dor que machuca toda hora. Isso não pode ficar impune. Se coloquem no meu lugar. Vocês têm uma mãe, vocês têm uma filha, vocês têm uma sobrinha, vocês têm uma mulher na família de vocês. Se coloquem no nosso lugar, porque é dor. É dor. E a gente entregar a Deus e a vocês. E eu creio que vocês vão dar resposta e que essas investigações, elas vão continuar. E eu acredito em Deus e no trabalho de vocês, que vocês vão dar uma resposta. Para mim, eu venho lutando tanto, a irmã, minhas irmãs, para minha mãe, que deveria estar aposentada, descansando, vendo as filhas dela estudando, se formando, tendo uma família, e hoje a cabeça é direto no crime que tirou a vida da filha dela, da minha irmã, deita no travesseiro e que não tem mais sono, que não consegue dormir. Uma família sofrida, e eu não quero que isso aconteça com ninguém, porque é doloroso. Então, eu peço à justiça que tome de conta do caso de Lucilene de Oliveira Silva, que eu acredito em Deus e na justiça dos homens. Eu espero que vocês nos dêem uma resposta, não só para nós, mas para a sociedade, para as mulheres que sofrem. Quando a gente vê uma mulher sofrendo, mesmo sendo família da gente, a gente sente a dor da mãe, a dor de uma irmã que sente falta da irmã, a gente sofre junto, porque nós temos coração materno. Só para finalizar, eu deixo aqui meu apelo aos órgãos que vão chegar a essa nossa fala, que em pleno século XXI, crime contra a mulher, ele acontece de maneira brutal. E ele só tende a aumentar. Por mais que a política seja feita para combatê-lo, ele aumenta. Então a gente pede que, pelo menos nesses casos que acontecem, em especial no caso da Lucilene, que está aqui a família com a gente, que seja elucidado, que a família jamais vai ter ela com eles. Jamais, por mais que seja feito, jamais ela voltará. Mas pelo menos, quando o crime é elucidado, que as pessoas envolvidas são penalizadas, isso causa à família, pelo menos, uma maior comodidade em aceitar esse fato. Que jamais vão esquecer. Jamais. Sempre vão lembrar, vai ter datas, vai ter momentos, mas pelo menos vão saber que os autores de um crime brutal dessa maneira, ele vai estar no devido lugar dele, que é no xadrez, ou sabe lá Deus, no outro canto pior, que a gente não pode falar aqui por questão do canal. Né? Mas o bom entendedor Deus sabe, né? É constrangedor a gente ver, como a gente viu aqui o caso dela, o caso de Aurora, que pessoas perdem entes queridos
e que a gente vê a justiça de maneira desacelerada. Então a gente pede que a justiça acelere. Existe hoje, século XXI, tecnologia, existem recursos amparados que pode agir quando é um crime de um paletó. Rapidinho não é elucidado o crime? Rapidinho é resolvido. Aqui é uma vida, é uma mulher, é uma cidadã, é uma pessoa que estaria formada, que estaria no âmbito, vivendo em sociedade, e nesse momento, por causa de um indivíduo, ou dois, ou três, ninguém sabe, ao certo, deixou sua vida, uma partida precoce, e o maior suspeito foi posto em liberdade. Então, temos aqui, eu peço apelo aos nossos deputados federais e estaduais que possam falar por essa família, que possam agir, e não só no momento político, mas faça valer seu mandato, procurando as autoridades, cobrando junto com a gente, fazendo a parte que tem que fazer, né? Eu lembrando aqui que quando aconteceu aquele caso com Robéria, uma menina de 18 anos, que ali estava começando sua vida, seu sonho, começar a andar com suas próprias pernas, porque ela ia fazer uma faculdade, ia se formar, e na frente ia construir uma família. Naquele tempo que aquela família perdeu aquela jovem de 18 anos, eu sou uma pessoa muito sentimental. Eu me coloquei no lugar da mãe dela, porque eu sou mãe de uma menina de 18 anos, e eu senti a dor da mãe e da irmã dela, lamentando pela irmã de 18 anos, que ali estava começando sua vida. Eu vi um evento que vocês estavam juntos, né? Juntas. E ali eu pensei, nem imaginava que isso poderia, com 3 meses depois, nós estar passando por essa dor. Mas eu me coloquei no lugar dela e eu ainda pensei, o que essa família está passando pode acontecer. Eu me coloquei como mãe de uma menina de 18 anos, eu me coloquei no lugar da mãe de Robéria. E 3 meses depois, a minha família, a minha mãe, que deveria estar descansando na sua velhice, está sem dormir, sem ter mais vida, sem ter mais alegria, porque simplesmente um covarde vem, tira a vida da filha dela e acaba com a alegria da família, acaba com tudo. Eu fico triste em olhar a situação porque realmente é pesado você ver uma situação dessa. Sobre acidentes como o de Aurora, sobre acidente lá no Pará, a gente viu várias situações como essas que realmente choca. Quando você vê o autor, né, do carro, lá no Pará, o pai do meu bebê, estava passando, o carro passou, a gente está preparando essa matéria, matou ele, o cara embriagado e o cara está solto. E a mãe aí está sem o pai, né, criando o filho. Muito triste, a matéria também já está para ser pronta, já a gente vai falar isso semana que vem. E a gente tem sempre que se colocar no lugar do próximo, porque ninguém está livre. Se acontece com uma família hoje, amanhã pode ser a sua. E a gente tem que unir e tem que batalhar e ajudar as pessoas de bem. Porque hoje foi com minha família, foi com a mãe, com a família de Robéria. Amanhã outra família pode estar chorando com essa dor que não passa nunca. Ainda mais um suspeito que tudo leva a ele, a família vê ele solto, a dor só tem aumentado. Mas a gente tem que agradecer a vocês, a casa de vocês, viu? Aqui o programa é aberto, viu? Na hora que quiser. E eu também quero deixar bem claro que a Casa Mulher Cearense, aqui de Juazeiro do Norte, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar pedindo justiça Por outros casos. por o caso de Lucilene e os outros casos, outras famílias que sofrem, como a da Robéria, como outras mulheres que sofrem. A gente não vai parar, eu não vou abaixar a cabeça, eu vou à luta.
Conta até o conosco. fim. E conta conosco. Até A o Casa fim. da Mulher Cearense. E eu conheço o pessoal agradeço tudo a lá, vocês por dar esse espaço a nós, a família, a sociedade. Eu vou deixar aqui só um Agradeço. agradecimento, que eu acho que também você vai concordar, com a delegada doutora Camila, que eu vi ela muito empenhada nisso, Doutora Camila. ao Leite, né, que é policial, outras pessoas também que correram atrás dessa situação, e é através disso que a gente tem mais provas ainda sobre isso, né. Vamos seguir aqui para a gente poder terminar, mas fica com a gente aqui até o final. Olha só, a gente vai agora para um acidente que teve aqui na rotatória, o acidente da rotatória de um caminhão e de um carro, novamente a questão foi na rotatória, não, no anel viário, né? Esse anel viário, ele precisa urgentemente de um sinal. Quando vocês passaram para cá, né, vocês viram que tem muita gente que vai entrar para Barbalha e não tem um sentido para O pessoal Barbalha. da faculdade ali quer E ali foi muito mal feito. Vou fazer uma rotatória, fazer um sinal mais desenvolvido. E o Um caminhão... pouco perdido, né? E o caminhão ele vai e abre para poder ele fazer aquela curva, o caminhão grande que faz, né? Quando ele vai fazer a curva, um carro passa rápido de trás, ele encosta. E a gente vê que a situação de quem está um caminhão fazendo essa manobra toda, quem tem um carro pequeno, ele tem que ficar resguardado no lugar dele, espera o caminhão fazer a manobra para poder ele seguir. E a gente vê o acidente, estava parando o trânsito todo lá, né? Tem imagens aí, mas a gente vai adiantar logo sobre essa. E aí vamos direto para Aurora. Né? Tem um acidente aí? Mostra o acidente aí. Tem áudio? Tem? Tem áudio, tem uma pessoa comentando aí. Esse acidente aí, quem encerrou foi a gente. Eu estava vindo para o estúdio. Esse anel viário é muito mal feito. Pode chamar? Pronto. Pessoal, você está aí? Que é outro caso também de justiça, vocês vão ver esse caso aqui de Brasília. Então, olha só, esse acidente aconteceu, eu estava vindo para o estúdio, parei, eu disse, ó, pessoal, tirem o carro da via, porque piora a situação, né? Tá o fluxo muito grande, se vocês batem foto, ou se vocês quiserem, cada um paga seu prejuízo, já que é uma situação onde os dois teve um pouco de erro. Esse anel viário é muito mal feito. Eles decidiram realmente cada um pagar seu prejuízo e seguir viagem, né? Sobre a situação de Brasília, tá no ponto? Vamos para a situação do Chico Neto logo? Vamos, Chico Neto? Olha só, Chico Neto entrou com uma ação e ele solicitou que fosse retirado alguns vídeos dele. Foram 3 vídeos, 2 do Instagram e o do YouTube, que a direção conseguiu identificar e retirar do ar. Ele também pediu para que a gente não falasse o nome dele, decisão que o juiz não aceitou, né? E nos pedidos que ele coloca lá, Janu, não sei se você leu a situação toda, é assim, o pai dele estava numa situação de um roubo de uma carga de café. A gente disse que foi os dois. Pequeno erro, né? Engraçado, né? Um pequeno erro. Ele assaltou uma agência bancária em Palmirim. Nós dissemos que foi um carro forte. É um grande erro, né? É um cidadão, um rapaz desse, né? A gente disse que ele estava sobre um processo de tortura, do qual ele pega um funcionário e arranca um dente. E tortura o cara de um jeito que o cara não quer mais nem para a cidade. E ele, vou até corrigir, você não responde, você foi condenado. A gente disse que ele processou os promotores, né? Sim. Aí, foi outra condenação. Ele foi condenado quando ele entrou com o processo desqualificado, né? Como é o processo quando você entra, eu esqueci até o nome. Aí o rapazinho. É esse mesmo rapaz aí que lá nas entrelinhas lá dizem que ele bota a arma na cabeça do eleitor para votar no pessoal do candidato dele. Meu filho, você realmente é um cidadão bandido, e eu digo de novo, você é um bandido, e você pode ir para a sua faculdadezinha, como você disse lá na petição, que eu estou morrendo de vergonha dos meus colegas de faculdade porque eles colocaram isso no ar. Tá, tenha vergonha não, seu cara de pau. Você é muito sem vergonha. Ele fala do uso da imagem, mas ele foi secretário de infraestrutura na cidade de Aurora, ou seja, ele é uma pessoa pública, publicamente exposta. Eu também sou. Mas o engraçado é que ele não chegou para dizer que a gente mentiu. Então... Rapaz, seja homem, diga assim, os caras mentiram nisso, não mentiram não. Já tá ao vivo aí. Entendeu? Eu acho que você deveria ter uma postura diferenciada, principalmente que você fala com 2 cidadãos, sabe? Você faz um erro, e aqui eu não acordo o erro de ninguém. Aqui o pau quebra e acabou-se. Tá errado? É assim que funciona. Nós já estamos com o Brasília aqui, graças a Deus. Meu irmão, boa noite, eu estou feliz em você estar vivo, viu? Depois das coisas que eu vi aí dessa situação aí, que nunca mais aconteça, viu? Eu também espero, porque, tipo assim, respeitado. E eu vou te falar, quem comete crime, né, que é preso, é muito voltável, porque aquele corró ali da viatura é muito demais, você transportando ali, não pode ir.
Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou aumentar um pouquinho o som aqui que o diretor está mandando. Pelo que eu entendi, eu queria que você me corrigisse se eu estiver errado, pelos vídeos que a gente conversou desde manhã, pelo que eu vi aqui, aquela metrópole, notícia muito tendenciosa, muito falsa, para não dizer mentirosa, né? O Metrópole, eu fiquei horrorizado com o que eles colocam. O Metrópolis é um jornal que o povo de Brasília fala que é um jornal de linha de esquerda, né, que é do ex-deputado Luiz Estevão. Ele é o dono do Metrópolis, é a filha dele que manda hoje, né? Aquele deputado que ficou preso muitos anos, que fez uma cadeia para ele mesmo, dentro da Papuda. Sim. Então ele só faz, assim, notícias. Quando a polícia, o jornal fala que a pessoa é suspeita, ela produziu. Eu te mandei a ocorrência aí. Eu vi a ocorrência. Né, que saiu hoje aqui, que eu não cometi crime algum, né? Foi uma discussão boba entre a PM e um militar das Forças Armadas, e o subtenente lá ficou com o ego ferido quando eu chamei ele de sargento. Eu vou falar aqui para o pessoal entender a dinâmica. Você saiu de casa com uma pessoa em cima do carro, que a gente não anda muito aqui com o pessoal, na carroceria, e ajudar seu irmão, que eu vi pela questão do vídeo, não é isso? E aí você vai... O primeiro pessoal que eu eu sou militar das Forças Armadas, sou o segundo sargento aeronáutico, eu moro em Brasília. Vamos seguir pelo teu minuto, descarregou aqui. E um desses meus investimentos é compra e venda de carro, tá? Carro que no máximo esteja com o documento atrasado para regularizar, quando o dono não tem condições de regularizar o carro. Nesse contexto aí que aconteceu comigo, com a polícia militar, que eu fui espancado, né, e torturado dentro da viatura, com os vidros fechados, que nem... Deveria-se, no mínimo aí, ter mais cuidado, né, com essas situações. Porque, de repente, você toma uma ocorrência que é pública para si. E o que aconteceu foi isso, né, uma ocorrência que era pública, que era para que as pessoas saibam que estão a serviço do Estado, não a serviço deles mesmos, e, de repente, eles pegarem uma situação de uma ocorrência e trazer para um cunho pessoal, porque simplesmente um sargento do Exército chamou um subtenente da polícia de sargento. E depois disso, me parece que deixou de ser um cunho público para ser um cunho pessoal. A gente não pode pegar um cargo que é do Estado e tornar para a gente como uma situação de que é dono daquele carro detentor. A gente é representante do povo. A gente não pode estar fazendo dessa situação para a gente. O Rock Sidney está entrando aqui agora de novo. Desculpa, Rock, que caiu aqui a live por conta dos celulares. A gente usa 2 celulares e um deles descarregou completamente, viu, Rock? Um abraço, irmão. Me perdoe, viu? Perdoe a gente aqui, porque era o celular que estava descarregando, que era outro celular. A gente usa 2 celulares aqui no estúdio. E esse terminou descarregando. Eu estava aqui falando, pessoal, Rock, que a gente não pode pegar uma função nossa, como militar, eu também sou militar, eu sou soldado, e aqui também tem o Janu, que também é soldado de polícia, e é cabo, no caso, e a gente não pode pegar uma função que é nossa e colocar para o nosso pessoal. O que eu vi, que eu estava falando aqui para o pessoal, é que me parece que o... Isso. E é isso que eu estou falando aqui, porque a gente não pode pegar um cargo que é nosso, por exemplo, o Janu está voltando agora, e que é um cargo público, e dizer para uma coisa pessoal nossa. Por exemplo, você é sargento do Exército, mas não é um cargo que é seu. Você exerce a função para o povo. E você não pode se ofender se de repente você está numa situação de serviço e alguém diz que de sargento que chama de cabo, alguma outra coisa. Isso não é uma ofensa. Eu acredito que foi exacerbado ao extremo, porque ele tomou aquilo dali para pessoal, né? Ele não foi no profissional, ele foi como pessoal. Porque até então ele só falou que ia montar o carro. Eu falei, tudo bem. Eu desci, eu conversei com ele, que falou assim, ó, que foi Velozes e Furiosos, botou musicazinha, entendeu? Influência e foge da polícia. Só que, tipo assim, até então, tudo bem. Aconteceu, vamos pra justiça, prova que cada um vai provar o seu mérito. Eu estava no hospital, passei a noite tomando soro, cheguei em casa, fui agredido, meu irmão saiu todo rasgado. E meu irmão não tinha nada a ver com a parada. O coitado foi trabalhar de pedreiro na minha chácara.
trabalhou um pouco, depois foi pegar um material, janela estava em cima do carro, foi pegar cimento. O filho dele acabou de ter um bebê, né? A esposa do filho dele tem 17 anos, o casal, 17 anos cada um. Caramba. E meu irmão fez um barraquinho pro filho dele lá, que ele ia fazer uma barbearia na casa dele. Pediu esse material. Essa caminhonete estava guardada porque estava atrasada. Eu tenho vários vídeos aqui postando, ó. Essa aqui tá atrasada e essa aqui eu tô andando nela, que é a Pajero. Tá em dia. Entendi. Tirei só pra isso e postei o vídeo. Quando eles me pegaram lá, que me bateram, me jogaram dentro do camburão, me deixaram com o vidro fechado, rapaz, não tem nada naquele negócio lá, não. Eu fiquei desesperado, eu quase morro. Meu Deus do céu, de asfixia, né, de pânico, de tudo. Eles jogaram meu irmão no chão também, meu irmão tava no banco de trás de cinto. Jogaram meu irmão no chão também, então, cadê a moto? Cadê a moto? Então, característica que eles me seguem, a PM me segue no Instagram, né? Característica que eles sabiam que eu tava na caminhonete, eles armaram pra mim. Porque, tipo assim, eu tenho uma testemunha, que eles gritando, cadê a moto? Cadê a arma? Cadê a arma? Procurando a minha arma, né? E, graças a Deus, não tava no carro. Já pensou? Tem essa denúncia aí chegamos na delegacia lá. Eles viram que exageraram demais, né? A minha advogada chegou na mesma hora e só chegou porque eu estava algemado depois que me deixaram quase uma hora dentro do camburão na frente da delegacia no sol. Quando eu tava quase desfalecendo, abri o camburão, eu tava gritando, socorro, eu tô morrendo, socorro, eu tô morrendo. Eu tô morrendo, pelo amor de Deus, me tira daqui de dentro. Eu vou ficar quieto na delegacia ali, ou me bota dentro da cela. Eu nunca entrei na cela na minha vida. Caramba. Foi que um aspirante estava chegando, o comandante da guarnição, e foi lá e abriu. Aí me tirou de dentro, me botou de algemas, tá lá o vídeo. E aquele vídeo só foi feito porque tinha um senhor lá, eles tomaram meu celular, tomaram o celular do meu irmão, prenderam meu irmão, não tinha nada a ver com a parada, prenderam meu sobrinho, que era uma criança, 20 anos, acabou de fazer 20 anos. Não deixaram a gente usar celular, não deixaram ligar para o meu quartel. Eu sou um militar federal, entendeu? Meu quartel teria que me recolher. E eu nem não poderia podia o ser tratado policial daquele militar lhe recolher sem o oficial na hora, ele podia no máximo lhe seguir. E diante a lei, você Foi sair... eu vi com ele. Eu falei, ele falou, entra no seu carro e me segue. Eu falei, Sub, eu não vou te seguir, Sub. Por causa de PVA, eu vou para minha casa. E foi o que eu fiz. Saí em direção à casa, o Sub foi para cá e para lá. Me segue, entra no carro. Você que decide se você me segue ou não. Desse jeito. Eu falei, eu decidi não seguir. Eu tô botando isso igual tá lá na ocorrência, igual eu contei pra delegado não, pra gente, né? Delegado, depois ela passou pro delegado. Peguei meu carro e saí. Daqui a pouco o Sub ligou o Hotline e veio correndo com a arma de fora. Eu vou te matar, para o carro. Complicado. Eu, ó. Tá? Com a arma lá de fora, batendo na porta do carro. Maluco, acho que tá faltando emoção na vida desse Sub. Eu corri. Eu escutei o primeiro disparo, meu irmão desesperou, eu vou morrer. Falei, abaixa no carro, então, meu Deus, vamos pra casa, abaixa. E eu fui embora. Daqui a pouco chegou mais 2 ou 3 viaturas, porque era pertinho do batalhão, do 9º batalhão do Gama. Chegou mais 2 ou 3 viaturas, aí começou o tiroteio, chuva de bala, que era um percurso de uns 5 km mais ou menos. Era perto. Bala no teu carro, não? Não sei, porque eles esconderam meu carro. Caramba. Quando a minha advogada chegou na delegacia, eles pegaram o carro, levaram embora pro Detran, tiraram da delegacia. Mas você não teve o carro, tá, não? O carro tá no Detran. Eu não pude ter acesso a ele ainda. A advogada vai ter acesso ao carro. Eu acredito aí, que eles têm que responder tentativa de homicídio, né? Não, coisa dessa, você estava desarmado, eles viram seu carro, você estava desarmado. Tem o vídeo. Aí eles negam na ocorrência, negam no Metrópolis que tem uma atirada. Tá lá o vídeo. Ele tá atirando. Não sei quem foi, porque eu estava na frente dirigindo, né? E eu só parei na casa da minha mãe, né? Mas tem uns 6 pardais que eu falei pra você. Eu só passei em alta velocidade em um pardal por causa dos tiros que tinham aumentado. E quem vai parar? Falei, vão matar a gente. Como? Quem ia parar? Ia parar, Janu? 6 viram no teu carro, tu ia parar? O bala número 6 não, já tava chegando em 10. 6, eu conectei, já tava chegando em 10, o helicóptero acionado. Aí eu imaginei que já tava vindo a GPT do Goiás também, sem saber o que estava acontecendo, né? Porque nas notícias aí falaram que uns pebas roubaram uma caminhonete e fugiram pro Goiás. Então, tipo assim,
A polícia fica emocionada nessa hora. Vocês são polícia, você sabe como é que é. Né? Eu sou das Forças Armadas, né? Não trabalho em serviço ostensivo, né? É diferente meu serviço. Então, eu nunca passei por essa emoção. Ou esse trabalho de perseguir bandidos. E até fico feliz quando perseguem e pegam um meliante. Mas um pai de família trabalhador, ele tinha me parado, ele sabia quem eu era. Falei, tô indo pra minha casa. E seguia ele atrás de mim. Depois começou a atirar e eu fiquei desesperado. Ele vai me matar? Se eu parasse em qualquer lugar, poderia ter acontecido alguma coisa pior. Parei na casa da minha mãe. Parei, desci, falei, pode pegar o carro, mão na cabeça aqui, ó. Aí chegou um monte, derruba. E o velhinho, o sub, ele veio com tudo, derruba o safado, derruba o vagabundo. E eles estavam me dando tanto chute, estavam acertando um no outro, era muita gente, um corpo só. Caramba. Deixa eu te Não, falar. é cômico, eu sei que é cômico, mas assim, depois que passa Parece aquela adrenalina né? ali, eu fiz exame de corpo de delito, minha advogada tirou todas as fotos, fui pra delegacia, cheguei lá como um bandido, um assaltante, sei lá, alguma coisa assim, fiquei na viatura, eu fui torturado, porque eu fiquei na viatura quase 1 hora, no sol com a viatura fechada. E vocês têm experiência com isso. Aqui não é o corrosão, né? É o corrozinho. Eu tenho 1,85 m, né? Então, não dá pra se mexer, não dá pra respirar, pelo amor de Deus, abre isso aqui. Pode me deixar algemado. Eu não vou fazer nada de mal pra ninguém. Eu já tô aqui quietinho na delegacia, agora vamos, me apresenta o delegado. Me apresenta o delegado. E os caras vêm assim, de costas. E pelo amor de Deus, eu tô morrendo. Eu tô morrendo, pelo amor de Deus. Eu tava sufocado, eu tenho uma claustrofobia. O que eu fico mais estranho é assim, é que você tem um canal aí, quase 80 mil seguidores, conhecido em Brasília toda. Mais 40 mil no outro canal, né? Mais 40 mil. Mas assim, quase todo mundo lhe conhece em Brasília, para não dizer todo mundo. Conhece. Quase Principalmente a polícia. Polícia, Demutran, é quem lhe segue, é quase todo mundo. Da área de segurança, todos. Uma coisa, eu tenho muitos amigos PMs que me seguem, que pedem dicas de investimento. Isso. Entendeu? Que pedem, como é que faz? Eu falei, mas o melhor é carro pra gente, né, mais fácil, dá um dinheiro mais rápido, carro é honesto, os carros. Às vezes, o problema do Estado, às vezes o rapaz não tá com condições de pagar o IPVA, tem que vender o carro porque o carro é apreendido e ele perde o bem todo, que nem eu perdi o bem todo. Eu tinha acabado de comprar aquele carro, postei no Instagram, todo mundo sabe. Eu não tenho pra que tá mentindo. Postei no Instagram 1 mês antes, comprei aqui, troquei no máquina de guerra no Golzinho. Mas né, que eu chamava dá recolhimento, que dá recolhimento a licenciamento. Depende do estado. Depende do estado, né? Aqui não dá. Dá um licenciamento. Então, assim, depende do ego da autoridade, não é do Estado não. Depende do ego da autoridade. Vocês sabem disso. É complicado, você vai falar do som. Olha só, É o eco. pra você ter ideia, o que eu vejo aqui é que foi uma infelicidade muito grande aí do subtenente que fez essa situação toda. Não é praxe da Polícia Militar, nós sabemos disso. Principalmente quando se trata a Polícia Militar de Brasília é uma das melhores. Eu acho que essa é a melhor. Eu tenho muitos amigos da Polícia Militar. Foi 2 pessoas. Não foi a Polícia Militar, não. Naquele dia estava fardado. Naquele dia saiu de casa com raiva, não sei o que foi. Dá pra me ouvir daí, Senhor? Dá pra ouvir? Vou passar para aqui, Janu. Dá pra ouvir, Senhor? Dá pra ouvir. Tá ouvindo? Tá. Estou ouvindo, eu tô ouvindo bem. É. Tô ouvindo bem. Eu não sei se vamos pedir desculpa depois, porque depois que minha advogada chegou e eu falei a verdade, né? Porque eu não vou esconder. Eu vou esconder que eu não apanhei. O meu tá muito alto ou baixo? Não, tá normal. Eu tava pensando aqui. Uma pergunta. Não teve algum problema pessoal seu com alguém dessa composição, não? Porque assim. Não, porque só foram 2 que me pararam. Isso mesmo. Será que nenhum deles não já tem um problema pessoal com você? Porque assim, é estranho esse tipo de abordagem, principalmente efetuação de tiro quando o suspeito está fugindo, né? Quando está fugindo. Até porque nós sabemos que quando o indivíduo está fugindo, nós não podemos atirar contra ele. Aí tá ligado aí? E foi via pública, Exatamente. Foi perto do colégio, onde todo mundo gravou. Tem uma via pública que é Goiás, Lago Azul no Label, que a gente chama aqui, né? Lago Azul no Label. Foi via pública, todo mundo vendo, todo mundo... Eu assustei muito, eu não tinha passado por essa emoção não, só na TV.
É verdade. Até vender. E até porque se tiver acertado algum disparo no seu veículo, os policiais vão responder por tentativa de homicídio, né? Porque você estava desarmado, fugindo, não estava naquele momento oferecendo risco nenhum a eles, né? Não estava efetuando disparo, e simplesmente estava fugindo, estava fugindo assim, estava saindo do local, não era nem fugindo, você estava indo para casa da sua mãe, para casa da sua mãe, não estava fugindo, né? Sabe se seguiu ou não? O subtenente, o primeiro da ocorrência aí, que eu não vou expor o nome dele, tá com a segurança desse policial, entendeu? A segurança dele aqui, a gente, nós somos militares, isso não é covardia. Fizeram comigo, vão pagar na justiça lá, eu e o juiz, não vamos expor o nome dele lá, mas é o sub com J, entendeu? O sub com J lá, o mais antigo lá, o que falou que foi o que aconteceu com ele. Conversei com ele, ele foi muito arrogante comigo, eu não queria me escutar. Quando eu me identifiquei como militar, o povo fica perguntando assim, por que você fugiu? Não, eu não fugi. Eu só falei que não ia seguir ele. Eu não vou seguir o senhor, vou embora pra minha casa com meu carro. Acabei de comprar meu carro, vou embora pra minha casa. Ele saiu, entrou no carro, pra você, o que tá acontecendo? Porque... Meu carro, eu não vou seguir. Ele é do exército, não tinha nem como a polícia ter feito isso aí, não. Até porque você se identificou como militar, ou seja, a polícia militar ela é força auxiliar do exército, né? É força auxiliar do exército. Já se identificou. Eu não gosto falar isso não, tá? Sim. Eu não gosto de falar isso não, porque vocês como militares, vocês sabem, já tem vários casos assim, de soldados emocionados, né? Soldados das Forças Armadas do Exército, vim falar uma coisa dessa para a polícia militar, né? E fere o ego, e amigos meus, soldados, que eu tenho muito amigo soldado, levaram uma chapuletada na cara, porque vocês são forças auxiliares e tal, são militar. Quando uma revista em um bar, uma coisa assim, que a pessoa está se divertindo. Isso aconteceu muito, tá? Mas o militar. Eu já vi muito já, Mas nós, por exemplo, nós militares, sou policial militar, eu sei que lá no meu regimento, quando eu lá estava dizendo, polícia são forças auxiliares, então não é eu que estou, infelizmente eu não posso bater de frente ao regimento. Mas assim, é interessante, eu acho interessante aí, que eu acho que era uma coisa pessoal, porque não existe explicação para um tipo de abordagem, principalmente para efetuar disparo, quando você não estava oferecendo nenhum risco para eles. Você estava simplesmente saindo do local. Exato. Tinha um sargento no carro, o irmão dele perdeu, e o filho do irmão dele. Então a criança, qual era a idade do filho? Qual a idade do filho? Tá vindo da onde? Estou vindo da minha chácara. Ó, a ocorrência começou pra gente botar os pingos no Z, né? Porque ele me acusou de estar transportando uma pessoa na traseira da caminhonete, uma senhora, até sites tendenciosos, estão falando aí que eu sequestrei a senhora, e saí, aquele pulou que quebra a moto, tudo com a mulher dentro do carro. E sequestrou. Essa não voou, não? Como é que sequestra está em cima da carroceria? Não entendi. Aí deu errado aí. Tá sequestrando em cima da carroceria? Rapaz, tá aí o vídeo no YouTube aí, ó. Meu chamaram primeiro que eu desci do carro, né, na frente da casa da minha mãe, da alçada da casa da minha mãe. E botei a mão na cabeça. Eita. Eu falei, eu sou sargento, calma, eu sou sargento, não sou amado. Aí os caras aí, já falou, aconteceu, né? Derruba. E o rei veio com sede, menino. É bem senhorzinho ele. Ele já tem 55 anos. Ele é bem senhorzinho, já, assim, senhorzinho mais ou menos, né, que eu falo, né, já mais idoso que eu, um pouquinho só. Veio com sede, foi o primeiro a me dar bicuda. Foi o primeiro, porque eu, dizendo ele que eu desacatei ele, ou desobedeci uma ordem dele, né, aí ele veio, aí depois veio os mais novos, os que estão mais fortes, estão malhando, os mais animados, um que eu tenho certeza que foi da última turma, porque esses assim são mais animados, né. Deixa eu só fazer essa pergunta aqui. Viu, sargento? É interessante essa parte quando você falou que o ego dele ficou ferido quando foi chamado de subtenente, quando ele foi chamado de sargento, ele sendo subtenente. Eu me lembro, é porque tem muito. Aqui também tem, infelizmente, aqui também tem policiais que assim se sentem feridos. Eu me lembro de uma situação no batalhão, quando um soldado passou por um capitão e não prestou a continência. O capitão foi lá se queixar e deu uma parte dele, aí ele voltou lá, prestou 1000 continências pro capitão. 1000. Toma aqui, ó. Você encheu o bucho, aí disse mesmo assim, você encheu o bucho agora ou quer mais? Aí eu digo, é uma besteira, não tem pra que isso aqui. O cara, o respeito não precisa, o cara só porque tirou uma patente dele, às vezes até por uma falha de linguagem, de expressão, aí o cara feriu o ego. Isso não existe, tá errado essa história aí, tá erradíssima.
O que Ele eu acho. poderia falar assim na brincadeira, né? Se eu fui sargento, eu não lembro, que todo mundo fala isso, né? Eu sou o segundo, estaria aí na primeira agora, não sei como é que vai ser esse negócio aí, porque me acusaram do crime que eu não cometi, né? Um crime de potencial não ofensivo, aí que foi a desobediência. Saiu hoje, eu saí da delegacia sem acusação nenhuma, tá? Vocês não cometeram nenhum crime aqui, pode ir para casa. Tá dizendo na ocorrência que eu assinei um termo circunstanciado para me apresentar quando o juiz quisesse, não assinei nada, tá? Pediram meu depoimento, juro, tudo que é mais sagrado, minha advogada estava comigo, pediram meu depoimento. Quando eu falei, eles alvejaram, tiraram via pública. Até então eu era bandido, tava lá sentado, me escutando, tava lavrando lá o BO lá, né, de um, sei lá, furar de, não sei, não é blitz, não era nada, né, que era no meio do mato, uma viatura me pegou na saída do mato, da chácara, né, tava lavrando lá o BO lá, tava lavrando o BO, é que eu falei, aconteceu isso, eles me espancaram meu irmão, espancaram, e eu sou sargento, aí como é que é? Aí a gente chegou, foi no delegado, cochicharam para um lado, cochicharam para o outro, falou, o senhor não está preso, o senhor está aqui só para ser ouvido, tá? Fizeram mais do que com o senhor, aí começaram a me escutar, até então, até na Polícia Civil, eu estava assim, então esperando o depoimento do bandido, que eu fiquei algemado um bom tempo dentro da Polícia Civil ali na frente mesmo, na porta, podia sair correndo algemado, se fosse um mala. Aí que eu falei, eu sou sargento, vocês não poderiam ter deixado algemado aqui. Se quiser me prender logo, manda logo, me chama logo a PA, que é a Polícia da Aeronáutica, me prende ali e me buscar aqui. Vocês não podem fazer isso comigo, não. Aí veio o outro sub, que estava acompanhado do outro sub, que ele é mais calmo. Mão pra trás aí, que eu vou tirar sua algema. Aí tirou a minha algema, aí a gente me chamou para prestar o depoimento. Eu acho assim, viu, sargento? O primeiro erro, dá para escutar, né? Dá para escutar o falota aqui. Olha só. Eu estou escutando tudo. A situação que eu acho que estranha. Primeiro, né? O soldado mais fraco que tem no Brasil sabe que a gente não pode deter um militar do Exército. De forma alguma. A gente tem que chamar o superior hierárquico, como você bem falou, e a polícia militar do Exército é que faz essa condução. Né? O que a gente pode fazer, no máximo, é acompanhar. É assim que a lei fala. Né? Pode acompanhar, esperar para que venha um superior, seu hierárquico e leve isso mediante crime. Infração de trânsito não é crime, é infração. Ele está dando disparos em um sargento do Exército, é uma situação de uma aberração. Da Aeronáutica. Nada contra o Exército, meus colegas e meus irmãos de arma aí, mais antigos do que eu, a Aeronáutica é a força mais nova, né? Mas o que é que eu digo? É assim, pelo amor de Deus, vamos trocar a patente aqui, trocou o negócio aqui. Já pode levar a bala. Aí, uma situação dessa, vindo de uma polícia como a de Brasília, que é um espelho, tanto de salário, como de viatura, como de tudo, eu acho que eles alopraram demais. Aí você vê um metrópole desse aí, e o dono é todo cheio de enrolada, o fundador, aí fica difícil, sabe? Eu acho que a polícia, quando ela erra, ela tem que dizer, a gente errou nesse ponto, foi um equívoco. Não, mas o metrópole ele vai ser processado. Claro. Processado, eu coloquei a ocorrência, estou com tudo aqui, entendeu? Eles colocaram, tinha uma história antes, aí depois mudaram para outra história, entendeu? O sargento falou que levou bala demais, você viu lá a foto lá? Tem outro lá, com a minha cara lá, pegaram a minha cara mais feia lá. E assim, sargento, eles dão uma voada no seguinte, quando você é ofendido de maneira desnecessária, você pode responder o agravo da mesma forma. Não tem essa situação, não. O cara chegar e chamar de tudo que é nome, você não pode chamar de nome nenhum. Eu vou só fazer isso. Mas se chamar nome comigo, eu vou levar nome a noite todinha. Eu nunca recebi nome de ninguém para não levar o nome de volta, não. Dou o nome de volta. Se eu te ofendi, por te chamar o senhor de sargento, só me desculpe. Foi só porque eu vi primeiro o S só. Eu estou nervoso, o senhor está gritando comigo aí, eu vi só o S, né, de SGTA, né, SGTO, né, sargento, e eu vi só o S, tu viu o T lá, subtenente. Porque eles de colete, só tem aqui o nome aqui, pronto, não tem mais nada, a divisa escondida pelo colete. Tinha como ver, entendeu? Hoje até uns não andam. E quando chegar na delegacia, depois que o bicho começou a pegar, todos tiraram as tarjetas, tá? Todos. Não pode, viu? É uma infração disciplinar e não tirar tarjeta. Não pode, não. Eu vou só falar. Ficava assim, com o nome em cima da farda, assim, ó. Não tirava a mão. Ou então ficava assim.
Rapaz, sendo no Brasil, né, eu tô vendo que o negócio tá desmantelado mesmo. Viu? Eu vou só fazer uma correção aqui na fala aqui, porque aqui no estado do Ceará, o veículo com licenciamento atrasado em IPVA, ele cabe o recolhimento. Eu acho que a legislação daí também, ela seja a questão do IPVA mudou. Acho que foi em 2020 ou foi 2021, eu não lembro o ano, IPVA atrasado não dava recolhimento. E teve essa mudança, a partir de então dá recolhimento sim, o IPVA e licenciamento. Eu não sei se lá funciona a mesma regra, mas eu creio que seja no Brasil. Teve essa mudança. Mesmo assim, vale IPVA não é por causa de IPVA. Vai ensinar todo mundo agora não pagar IPVA. Mas no caso daria um recolhimento do veículo, né? Não daria bala, né? Daria um recolhimento. Né? Eles falaram que eu resisti à prisão, mentira. Tem prova, minha rua toda tá de prova. Rapaz, o cabelo daquele todo de tiraneio, eu corria também. Quem é que quer ficar? Eu fui pra casa da minha mãe, porque lá na casa da minha mãe era perto e tinha todas as testemunhas da minha família lá. Os meus amigos que cresceram comigo, que jogavam bola, então todo mundo viu eu sendo preso, sargento. Eita, será que ele roubou aquela caminhonete? Rapaz, o que eu fico olhando assim é porque você é conhecido em todo canto da segurança pública do Estado. Da grande Brasília, todo mundo conhece. Como é que o cara... Deixa eu falar vou falar só uma coisa aqui que pode ter acontecido. 2 semanas antes, tá no meu Instagram aí, eu passei por uma blitz, né? E eu estava no carro da minha esposa, né? Aí eu falei assim, eu nunca passei por uma blitz para o carro estar certinho, porque ou você paga o documento ou você paga as contas. Quando a gente está crescendo, está construindo, é meio difícil, sabe? Você vai deixando, vai postergando, não que seja a conta menos importante, né? Vai postergando isso. Aí eu falei assim, ó, que emoção, gente. Eu peguei o celular, botei no banco aqui assim, ó, não estava segurando ele, estava dirigindo com as 2 mãos aqui, e botei ele aqui no banco embaixo aqui das minhas pernas. Eu nunca passei por uma blitz. Um carro em dia, vamos ver como é que vai ser, você abordado. Eu vou dar a minha habilitação com todo o prazer do mundo. Tem desse jeito lá no meu Instagram, uns 10 vídeos antes desse aqui da Caramba. Aí o PM falou assim, olha pra mim com a lanterninha, né? Bem aqui na porta da minha casa. Vamos ver se faz direto por isso aqui do meu prédio. Fechando aqui? Na porta do meu prédio. Falou assim, pode passar. Eu falei, não, cara, eu nunca senti essa emoção. Mesmo com o carro certo, a gente sente um friozinho, sabe? Porque sempre andou com um carro assim, que a gente atrasava às vezes, né? Não dava conta de pagar. Eu pagava o IPVA já em cima da hora. Entendeu? Já pagava o IPVA. É uma coisa normal, né? Claro. Coisa de quem tem muito filho para criar. Entendeu? Ou você paga o documento do carro, ou você compra alimento, ou você paga a prestação da casa. Principalmente hoje em dia, né? Com a crise do jeito que tá. Eu tenho que justificar. Aí a PMDF fez um vídeo e falou assim, se você não tem condições de comprar um carro, se o seu carro tem multas que vale um Uno, compre um Uno. Eu vi. Poxa, mas se eu tenho um sonho... Eu vi o vídeo. Se eu tenho um sonho grande, eu não posso comprar um carro com sonho grande. Eu tinha acabado de comprar o carro, já ia pagar, já no pagamento agora, dia 1º do mês. Só cair o pagamento e cair mais uns dinheiros que eu recebo de aluguel. Porque eu sou empreendedor, todo mundo, vocês a gente vê o vídeo. Agora sim, o que eu fico assim meio nessa situação é o volume de violência empregado numa situação totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária. Ele ficou todo rasgado. Dentro da delegacia, andando descalço, perdeu sandália, rasgaram a roupa dele. Eu falei, coitado do pedreiro. Eles bateram mais no pedreiro do que no sargento. O sargento apanhou um pouco, foi pro forró, porque o sargento é mais velho, não aguenta tanta pancada. Eu acho que eles maneiraram assim, né? Foi chute, foi tapa, foi pescoção, aí até eu no chão, bolei no chão, botou o joelho no meu pescoço, por isso que eu tô com... A proteção, né? Não, a proteção, caramba, o negócio do torcicolo aqui, meu filho. Peguei aqui. Jandu, vai pra Brasília, não, Jandu, que ele tem 1,90m, e essa pedra desse tamanho, tu tem 1,20m. Bicho alto. Os meninos se emocionaram demais. Falar pra eles que se tiver uma próxima vez, bate menos, que meu corpo aguenta mais. Acho que aguenta esse trem não, pô, porque o trem foi pesado. Não, rapaz. Não, eu vou te falar, outra coisa também. Eu levei uns bicudão aqui, eu tirei até no ML, do lado aqui da bexiga aqui, que eu mijei nas calças. Eu vi falando sobre isso, que você tinha mijado nas calças. Eles colocaram isso aí, pô. Mijei, olha a vergonha. A gente aguenta pressão e mijei nas calças. Mijei foi no
bicudo. No meio do fundo. Eu tava só bater, né? Os caras têm que bater no lugar que não deixa marca. Né? Bateu mesmo em cima do rins. Rapaz, já no pequenininho, foi me nas calças, mas não acaba no 1,90 m e tanto. Mano, bicudão na costela, meu irmão, um monte de homem em cima de mim. Eu falei assim, rapaz, que tava gostoso eu com esse monte de homem em cima de mim. Era homem demais, mano. Estão perguntando aqui. Cadê a arma? Cadê a arma? Cadê a arma? Cadê a moto? Que moto, moço? Cadê a moto? Tá no carro? A moto é minha, pô, tá Aqui tem uma pessoa perguntando se foi denunciado os policiais na corregedoria, um ouvinte aqui. Ainda não, Adquirido. ainda não. A minha advogada estava esperando sair, porque o boletim não saiu na hora. Ah, entendi. Tá? Aconteceu tudo de 2 horas, de 1h30 da tarde, até 3 horas da manhã eu estava no hospital. Eu saí do IML, eu saí do IML 9 horas da noite. 8 horas, foi o que eu postei. 8 horas da noite. Levei meu irmão em casa, peguei o Uber, peguei meu outro caminhonete, né, que tá documentada, tudo em dia, bonitinha, aquela que eu ando, a outra foi só para fazer uma caridade, né, um favor, e me lasquei todinho, mas vou continuar fazendo. Levou um bicão, hein? Rapaz, Agora, nunca mais na minha vida, meu Deus do céu. Não quero não. Não quero não. Eu falo pra você, meu filho, eu como sargento falo pra vocês, bandido, eu experimentei um dia a vida de andar em corró. Eu não sei como é que vocês aguentam, não. Não sei como é que vocês aguentam esse trem, não. Meninos, estudem, trabalhem pra vocês não serem presos, porque eu fiquei só no corró, 1 hora no sol quente, tem ar. Imagina quem fica 10 anos tendo esses negócios aí dentro da cadeira. Como é que os cabos aguentam um trem desse? Como é que o cabo não sai do crime? Como é que o cabo não aprende? É tá verdade. doido? É verdade. Eu tenho só lhe agradecer uma situação grande, viu? Porque você só abriu pra gente entrevista no Brasil todinho. Tá no Metrópole, tá em todo canto, tá viralizado. Mas que adianta eu fazer com o Metrópolis se o Metrópolis vai distorcer? Ou G1. Não vai me dar chance de falar. eu- Não vai me dar chance de falar. Claro. G1, esses caras em G1 é do Metrópolis também, né? Tudo Globo, né? É. Mas eles não vão dar chance pra mim me defender. Essa- Eu gosto de gente. Essas imprensas que vivem de dinheiro público é complicado porque ela não tem nem voz nem vez. Ela é o que o governante está falando. O problema é muito da imprensa isso, né? Ele é muito tendencioso por conta disso. É por isso que a gente gosta aqui de ter essa independência. Começou a montar isso para dizer assim, ó, quem vai ser independente, como a gente tinha um programa antes. E Brasília eu tenho boas recordações, né? Eu posso... Renato Bosch está falando em erro dos dois lados. Pode ser que você esteja certo, pode ser que esteja errado, entendeu? Eu não me evadi, eu fui embora. Eu só não obedeci uma ordem absurda. Eu absurdo, eu não acho que me sei. ofendeu demais. As pessoas, era só seguir o sargento lá, o subtenente. Desculpa, olha, chamei de novo sargento. Era só seguir o subtenente, não é assim também não. Cuidado se ele escutar, já bater de novo. Tipo, tem um negócio, tem alguns que gostam, aí vem o militar das Forças Armadas ali e gosta de dar uma prensa a mais. Eu comentei com um comandante, ele falou assim, claro, aconteceu com a minha esposa, Caramba! que é major. Eu comentei com um caba, né? Ele falou assim, aconteceu com a minha esposa. A pena, arrochou ela, Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa polícia do Distrito Federal, ela tem alguma situação de inteligência muito grande? Porque, assim, eu estive aí no acampamento, naquele tempo do acampamento dos 300, eu não sei se você vai recordar, eu acho que naquela região satélite ali, de Brasília, inclusive estava com o pessoal com churrasco. Era churrasco, o pessoal tudo de boa, tudo tranquilo. Quando a gente chegou aqui de volta no Juazeiro, aí a Polícia Federal foi lá, junto da Polícia Militar e tudo, derrubaram um portão, que era só um coitado de um senhor que estava lá olhando o portão. É só empurrar, o portão só era grande. Eles derrubaram o portão. Chegaram lá e encontraram a camisa do Bolsonaro, uma faca quebrada que eu que quebrei, quebrando que eu fui quebrar, pedi para botar uma bandeira, eu fui quebrar um bambu, e eu não sabia que bambu não se quebra com faca. Eu bati a faca, quebrou e o bambu não partiu. Aí pegaram isso e tudo, colocaram um fantástico em todo canto, tinha acabado de sair, minha esposa tá até aí na live, e a gente tá vendo a situação assim, é uma inteligência absurda, né? Parece que elas estão tranquilas aí. É fazer o show, né? O show. Tem que ter um show, né? Eu falo para todo mundo, e nos seus estados perigosos, Brasília é um lugar muito tranquilo. É muito tranquilo mesmo. A bandidagem aqui não se é pouco. Viu, Renato? Eu não tava no 300 não, pô. A gente tava no pessoal da agricultura, pra cá. Esse pessoal dos pneus aí, outros voador aí. A gente tava pra cá da agricultura e se encontramos em outros local.
viu? Só para você ficar entendendo como é a situação. A gente está fazendo aquelas carreata grande, tudo. A gente foi o melhor trio elétrico que tinha, que eu acho que não era Papaléguas, o nome assim. A gente participou sim dessas situações e só tinha família. Só tinha o pessoal realmente do bem, que a gente está faltando isso no Brasil, mais esses movimentos pró-família. A gente tem até pró-boneca, mas pró-família não tem nada, né? Parece que a família está desassistida nesse momento. O meu Instagram fala sobre isso, né? Sobre ajudar as famílias, sobre crescimento. Eu vou continuar, né? Vou continuar. Graças a Deus eu cresci desse jeito, falando de empreendedorismo. E isso, assim, falando do negócio que dá certo, do que eu fiz. Eu sou de... Vocês são de Fortaleza, né? Não, Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero. Eu já fui aí, já conheço Juazeiro do Norte, conheço. Eu venho de novo. Lá é Morro da Urca, né? Onde fica o Padre Cícero, Morro da Urca? Não, é o Horto. Morro do Horto, É. Eu fiquei aí mas foi rápido a minha passagem aí. Foi esse negócio de avião, para e pega outro, depois pra pagar a passagem mais barata. Isso. Aí eu fiquei 4 horas aí conheci lá, fui no Morro do Horto rapidinho, voltei, fui no shopping. Eu sou de Caraúbas, Rio Grande do Norte. Caramba. Sou de Caraúbas, vim pra Brasília com 11 anos. Carnaúba é terra daquele... Caraúbas, né? A Caraúbas, porque tem Carnaúba que é terra daquele cara que fazia assalto a banco, né? Não, é Caraúbas mesmo, a terra do cara que fazia assalto a banco, dos carneiros. Dos carneiros, tô lhe dizendo, é lá mesmo, pô. É Caraúbas que fala. Não, mas lá... Como é o nome do rapaz lá? Era a briga das famílias hoje tá mais tranquilo lá. Vou falar dos capas não, porque ainda tem lá. Valdetário Carneiro. Valdetário Carneiro lá. Começou numa briga besta e evoluiu. Aí Foi, vai ser a história, né? ele era mecânico e, por uma injustiça, ele de repente faz a situação toda e pode acontecer com qualquer um. Injustiça de um sargento que bateu na cara dele. Isso. Não foi isso? E deu o maior desmantelo do mundo aqui no Nordeste. Não se bate na cara dele. Coincidentemente veio essa história aí. Eu não vou matar ninguém, não tem essa história. Comigo é justiça. Eu vou encerrar o programa aqui hoje com você aqui, que estourou o tempo aqui. A gente tem um comentário aqui engraçado aqui da situação do TH da Maré. Vocês viram o TH, não foi? O TH foi morto? Rapaz, o cara todo armado, o cara todo com aquilo. A gente sempre encerra aqui com a notícia aqui engraçada. E vem pra gente que o TH da Maré vivia com traveco. Com traveco, mas... A mulher dele é traveco. Aí a pergunta que eu fico aqui é a seguinte: será que o TH gostava tanto de arma que tinha que dormir segurado numa? Já nunca se abrindo aqui, ó, nos comentários. Já você gosta muito de arma assim também, não? Rapaz, eu não pego nessas aulas para essas coisas, não. Pra terminar, eu quero dizer que eu respeito as polícias de qualquer lugar. Claro. Onde eu chego, que eu me identifico, né? Não é carteirada, não, tá? Se identificar com os amigos. Onde eu chego, me identifico, eu sou respeitado e respeito a polícia, o trabalho da polícia. Eu me emociono quando eu vejo aquelas viaturas correndo atrás dos outros e pegando os bandidos mesmo, assaltando, é isso mesmo. atrás de mim. Mas tu se emocionou tanto que tu se mijou, já foi isso. Ele tem 1,95m, só tem 1,20m, viu? E aí, ó. Entreguei até mamãe na hora, na feia. Até mamãe entreguei. Ó, que prazerzão falar contigo. Foi minha mãe, a culpa é dela. Foi ela que contou tudo. Meu amigo, Deus abençoe, viu? Boa sorte. Nós estamos juntos, qualquer coisa, estamos aqui na lata. O que você tiver de denúncia, uma situação outra, pode falar com a gente. Viu? Infelizmente, agora eu vou ter que lutar contra as denúncias falsas, né? E me passa pra gente qualquer notícia aí de Brasília, viu? Qualquer situação vier com o irmão de fado, uma situação ou outra, a gente vai pra cima aqui. Se você está anotado aí, a gente manda, tá bom? Tamo junto, viu? Um abraço, Deus abençoe. Vocês aí na lata. Até semana que vem. Deus abençoe. Boa noite. Tamo junto. Valeu.